Esse é mais um JuiceCast. Eu sou Flávia Saad, cofundadora e head de conteúdo do Juice Santos. Tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Mais uma edição do JuiceCast semanal. Hoje eu tenho um convidado super especial e eu tô muito feliz porque eu estou pensando que eu estou a 1 grau de separação de um dos maiores craques do futebol mundial e de uma das maiores celebridades contemporâneas, que é o Cristiano Ronaldo. Eu tô aqui com o Lucas Mendes de Carvalho e a gente vai contar um pouco da história dele, porque esse santista transformou a admiração, o sonho de um fã no seu modo, no seu estilo de vida, né, Lucas? Tudo bem? Tudo bem, Flávia? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Muito bonito o estúdio, inclusive. Ai, obrigada. E muita gente me fala isso, inclusive. Tem muita gente que fala assim, nossa, muita gente que é fã do Cristiano, tipo, conversando comigo, se sente um pouco próximo dele. Nossa, tô me sentindo super próxima. O Lucas falou sobre o nosso estúdio, obrigada também pelo elogio. E eu queria lembrar todo mundo que tá assistindo que o JuiceCast tá aqui para realizar o seu sonho de colocar o seu projeto de áudio e vídeo no mundo, né? Então, se você quer gravar o seu podcast, quer gravar a sua live, o seu conteúdo em vídeo, chama o pessoal do Juice Hub, a gente tá nas dependências do Juice Hub aqui, chama porque a gente tem um espaço para você aqui. Também quero agradecer o Litoral Plaza Shopping, que viabiliza esses conteúdos pra gente, junto com a gente, já há quase um ano, e ajuda a gente a trazer histórias incríveis de pessoas da nossa região, como é o caso do Lucas, que vai contar um pouquinho pra gente o que ele fez. O Lucas, ele criou a maior comunidade do Brasil e do mundo também. Sim, do mundo. Que homenageia o Cristiano Ronaldo, né, Lucas? É isso mesmo. Bom, eu sou muito fã de futebol, né? Antes de conhecer o Cristiano, eu tinha o sonho de ser jogador, assim como acho que muitas pessoas, muitos meninos, né? Aqui, ainda mais aqui de Santos, né? Que é bem conhecido, né? Por revelar tantos craques. E você aí. chegou a jogar também, né? Eu jogava, mas não cheguei... Vamos dizer que eu não cheguei nem perto, assim, de ser profissional. Eu não tentei muito. E é aí que o Cristiano entra um pouco na minha vida. Porque eu tinha o sonho de ser jogador profissional. Você chegou a conhecer meu pai, né? Meu pai, ele é uma pessoa que não gosta de futebol. Então, a gente tinha um pouco de divergência, assim. Porque eu gostava muito de jogar, mas eu não era aquele super aluno, um exemplo. Então, de vez em quando eu ficava de recuperação, aí ele me tirava do futebol. Aí, eu acabei, deixando de participar de alguns campeonatos, assim, eu também não era uma criança muito dedicada no sentido de, vou correr atrás de testes e tudo mais. Minha alimentação nunca foi muito boa, eu não gostava de treinar. Eu acho que eu tinha inspirações não muito boas de jogadores brasileiros, digamos assim. E eu acho que quando o Cristiano surgiu, foi uma mudança de mentalidade na minha vida, porque o meu pai, por mais que ele não gostasse de jogar futebol, ele sempre me falou sobre a importância de você cuidar da sua alimentação, do sono. Se você quer ser um atleta ou qualquer outra profissão, você tem que se dedicar ao máximo. E quando você é criança, você não dá muita importância para isso, né? Pelo menos eu não valorizava muito E são muitos fatores, né? Porque para hoje você ser um jogador de futebol profissional, você começa lá de pequeno. Sim. E como você falou, todas essas coisas precisam convergir e você precisa realmente estar muito disposto a ir atrás desse sonho, não só o próprio atleta em formação, mas como a família toda, né? Exatamente. Não, e eu acho que eu tinha uma mentalidade de, o talento basta. Eu acho que eu sou bom, uma hora vai dar certo, sabe? Alguém vai me ver, alguma coisa vai acontecer e vou me tornar jogador. E não é assim que funciona, né? Você tem que ter uma dedicação máxima ali, tem que ter todo um empenho em várias áreas, né? Como eu citei antes, de alimentação, treino e tudo mais, para que aquilo se torne real. E como eu sempre fui apaixonado por futebol, eu sempre assisti jogos tanto do Brasil quanto da Europa, enfim, do mundo inteiro. E um dia, totalmente sem querer, eu assisti um jogo do Cristiano, ele tava no banco. Você lembra quantos anos você tinha nessa época? Mais ou menos uns 10 anos. Então, ele também estava bem no comecinho de carreira. Sim, total início de carreira. Aí ele tava no banco, ele entrou lá no jogo e era até o Sporting, o primeiro clube dele. Era um jogo do Sporting, que foi o primeiro clube do Cristiano Ronaldo. Sim. Ele devia ser adolescente também. Uns 17, 18 anos. E, na verdade, o que chamou minha atenção foi o nome dele. O Cristiano Ronaldo, eu achei que pudesse ser brasileiro, porque tinha o Ronaldo Nazário, o Ronaldinho Gaúcho, né? E por eles serem, craques, eu falei, será que esse outro Ronaldo é tão habilidoso assim também? Deixa eu acompanhar. Aí vi que ele era super habilidoso e tal, e comecei a gostar do estilo de jogo dele e decidi acompanhar mais. E aí, conforme eu fui acompanhando o jogador,
eu acabei me tornando fã da pessoa de forma sem querer, porque a forma como ele ia se impondo, a forma como ele falava de si mesmo, tipo, a forma que ele demonstrava ter ambição para se tornar um craque, e ele sempre sonhou muito alto, sabe? Como é que é a história por trás do Cristiano Ronaldo? Conta pra mim e pra quem não conhece, assim, como é que foi a infância dele, um pouquinho, e como que foi a trajetória dele até ele chegar a ser esse craque que ele é hoje? Então, Cristiano Ronaldo nasceu na Ilha da Madeira, né? Ele lá em Portugal. Que ela é próxima a Portugal, né? Ela é um... Faz parte de Portugal parte de mesmo, Portugal. Mas é uma ilha assim que fica... Quem mora na ilha, quem nasce na ilha, pelo menos anos atrás, né, na idade que ele na época que ele nasceu, tinha uma realidade de vida totalmente diferente do resto Da do Europa. continente, ali de Lisboa, Porto Mais e tal. simples e totalmente mais mais simples, exatamente. E ele era de uma família muito humilde, né? Ele é o quarto filho, né? Ele é o mais novo. E a mãe dele também é super humilde. O nome da mãe dele é Dolores, o pai falecido é Diniz. E tiveram primeiros 3 filhos, a Kátia, a Elma e o Hugo. E a condição deles não era muito boa. O Diniz, ele tinha problemas com bebida, né? Era alcoólatra. A mãe dele era cozinheira, tal, fazia vários tipos de serviço. E quando ela engravidou do Cristiano, inclusive, ela tentou abortar, porque não tinha condições de cuidar de mais um filho. Então ele veio de um background muito sofrido e humilde, né? Sim, exatamente. E talvez isso explique um pouco a pessoa que ele se tornou, né? Sim, com certeza. Ele já nasceu lutando, né? Então essa tentativa de aborto não foi bem sucedida. Ele veio ao mundo e a família toda sempre foi apaixonada por futebol. Então, o primo dele mais velho jogava no Andorinha. O pai dele, que era alcoólatra, ele era roupeiro do Andorinha, que era um clube muito de bairro mesmo, lá da Ilha da Madeira. E ele gostava de jogar bola desde pequenininho, 3, 4 anos, e o primo dele, o Nuno, que hoje trabalha no museu dele, era capitão desse time e chamou ele pra jogar com ele. E ele gostou daquela disciplina de treinos e tal, além de jogar... Era diferente de jogar na rua, né? Você fazia amizades, tinha todo um compromisso ali, regras. Uma sistemática, uma estrutura mesmo. Exato, mas seriedade. Aí ele gostou, começou a jogar e foi se destacando. Ele começou a se destacar, até que ele chamou a atenção de um clube um pouco maior ali da Ilha da Madeira também, que é o Nacional. E na verdade, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira agora, mas se eu não me engano, a dívida o Nacional, o Andorinha tinha uma dívida com o Nacional, tipo, e ele comprou o Cristiano Ronaldo por, tipo, 20 bolas, um exemplo. Tipo, uma coisa assim, tipo, era uma dívida baixa, porque Nossa. Pra você ver. Quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, a gente tá falando sempre de coisas muito grandes, né? Sim. Muito que era uma criança também. E tal. E quando você fala assim que era uma coisa dessas origens dele, Sim, realmente é muito legal, Sim. né? De entender como é que foi essa evolução e esse crescimento, né? Sim. E como eu tava falando, ele era tipo uma criança até então, ninguém nunca tinha feito uma movimentação assim de transferência com uma pessoa daquela idade. E se eu não me engano, acho que foram algumas bolas, chuteiras e que o clube não tinha e o ano Nacional acabou dando, né? Aí do Nacional, ele acabou se transferindo pro Sporting, já com seus 11 anos, e ele até hoje diz que essa foi a época mais difícil da carreira dele, porque ele teve que ficar longe da família para viver em busca para lutar pelo sonho, né? Uma criança, né? Sim, uma criança. E eu tive a oportunidade de falar com a família dele depois disso e tal, e era uma vida totalmente diferente. Tipo assim, não existia FaceTime. Eles não tinham condição que tem hoje, tipo assim, vamos visitar carta, ele lá. Né? Era assim, carta. Tinha no máximo telefonema. Como que era o orelhão que colocava a ficha lá e ficava ligando, tipo, um minutinho descendo e tal. Então era muito complicado ele ficar longe da família, não tinha condição de ficar, nem a família visitar ele, nem ele voltar. Então tinha que sofrer com a saudade. Tipo assim, é isso que você quer? E ele falou pra mãe dele que queria, e a frase que a mãe dele falou marca ele até hoje. Ela falou, meu filho, esse é seu sonho, se é isso que você quer, então vai, eu não quero cortar a sua asa. Tipo assim, pra você depois não vir falar que eu não deixei, né? Luta pelo teu sonho. E ele foi. E teve épocas que sofria, chorava, queria voltar e tudo mais, mas a família, tipo, conversava com ele, segurava as rédeas ali. Foi persistindo. E ele sempre se destacando cada vez mais, até que no ano de 2002, mais ou menos, 2001, 2002, ele começou a subir muito de categoria. Ele teve um ano que ele chegou a jogar na equipe B do Sporting, depois na principal, e naquele mesmo ano ele já chamou a atenção, tipo, da Europa inteira. Tipo, Real Madrid, Barcelona, todos os principais times, o Manchester, todos os principais times da Europa queriam contratar ele. Só que ele era muito jovem
E a maioria das propostas que tinham era de tipo assim, a gente vai te contratar, mas a gente quer te emprestar para algum outro time, ou de repente até fica no Sporting e tudo mais. E o Manchester, na época, o Alex Ferguson, treinador, falou, ó, a gente já quer contar contigo para essa temporada agora. Pelo menos metade dos jogos você vai ser titular. E o empresário dele na época, o Jorge Mendes, achou que essa era a melhor proposta, conversou com ele. E dali ele foi pro Manchester e explodiu pro mundo. Ali que ele se tornou o melhor jogador do mundo pela primeira vez. É a história que todo mundo conhece. Exatamente, né? é a história que todo mundo conhece. E o pai dele acabou falecendo poucos anos depois dele ir pro Manchester. Ele foi pro Manchester em 2003. O pai dele veio a falecer em 2005 por conta da cirrose, né? Da bebida. E tudo que ele ganhou, assim, profissionalmente, foi após a morte do pai. É uma outra coisa que me fez me tornar fã da pessoa dele. Tipo, eu já comecei gostando do estilo de jogo dele, mas muitas coisas iam acontecendo com ele ao longo da carreira que eu vou falando aqui pra você. Mas a forma como ele lidava com as dificuldades me fizeram admirar a pessoa. Porque no dia que o pai dele faleceu, ele... Até foi o Felipão, o brasileiro, né? O treinador, que foi dar a notícia. E ele tava com a seleção de Portugal. O Felipão falou, ó, se você quiser, você tá liberado. Pode voltar lá pra sua casa, pra Ilha da Madeira, ficar com sua família. Volte quando você se sentir melhor. E ele falou, não. Tipo, o sonho do meu pai era me ver jogando, era o que fazia ele feliz. Então eu vou jogar por ele. E ele jogou e como eu disse, tudo que ele ganhou foi após a morte do pai. E tem um outro... É que eu não é legal ficar comparando isso, mas infelizmente ou felizmente eu acabo comparando. Porque, tipo assim, existem 1000 formas de você lidar com problemas. A gente tem um exemplo brasileiro que foi o Adriano. O Adriano também estava no auge. Ele jogava na Inter e ele também recebeu a mesma notícia. Curiosamente, falaram pra ele, ó, seu pai faleceu. Assim, foi uma tragédia totalmente diferente, né? Foi assassinado e tal, mas aquilo abalou o Adriano de uma forma muito maior e ele nunca mais foi o mesmo. Tipo assim, ele acabou acabando a carreira dele ali, né? Digamos assim. Ele até chegou a voltar a jogar e tal, mas não conseguiu dar sequência na carreira. E muitas outras coisas foram acontecendo com o Cristiano ao longo da carreira e ele soube usar as dificuldades para tornar ele mais forte, sabe? Então isso me fez gostar muito mesmo da pessoa dele. O Lucas, como vocês podem ver, é uma verdadeira autoridade, tanto na história do Cristiano Ronaldo, quanto no que veio depois, né? E essa construção disso começou quando ele criou, ainda lá nos idos do Orkut, né? Queria que você relembrasse essa história. Sua primeira comunidade de fãs, o primeiro grupo no Orkut, em homenagem ao Cristiano Ronaldo. Ele já tinha... Hoje o Lucas tem as páginas, né? Ele depois criou a página Cristiano Ronaldo Lendário no Facebook, tem mais de 2 milhões de seguidores. No Instagram, mais de 1 milhão de seguidores e também no YouTube. Mas eu queria que você relembrasse lá atrás. Essa página no Orkut essa comunidade já tinha esse nome. Porque a dinâmica era muito diferente das redes sociais, né, naquela época. É aí que eu acabo me descobrindo, é aí que muda também a minha vida. Porque, tipo assim, eu anotava tudo, quando eu comecei a acompanhar o Cristiano, eu anotava as coisas dele num caderno. Tipo assim, estatísticas. Ele marcou tantos gols com a perna direita, com a perna esquerda. Eu sempre gostei muito disso, sei lá por quê. Aí, porque eu também gostava de falar com os meus amigos, o Cristiano, ele é muito bom, eu acho ele melhor que tal cara, mas como que eu ia falar que ele é melhor? Falar, qualquer um fala, eu usava argumentos também, sabe? Eu gostava disso. Os dados, né? Os dados, exatamente. Então, isso foi, eu tinha tudo anotado num caderno, e aí eu falava com o pessoal da escola, pessoal da rua, meus amigos todos, família, professores, enfim. E chegou uma época, tipo em 2007, mais ou menos, que o pessoal falou, pô, por que você não cria uma comunidade no Orkut só pra ficar colocando esses dados lá, ficar falando sobre isso. E aí eu fiz isso. Aí, na época, eu queria, tipo, criar um nome que chamasse atenção. Eu queria um nome que fosse forte e marcante. Eu era uma criança, falei, o que eu conheço que é forte e marcante? O Goku, do Dragon Ball. Aí eu falei, que ele... Ou seja, o Goku inspirou a sua comunidade do Cristiano Ronaldo. E o Goku, ele era conhecido como lendário Super Saiyajin, né? Aí eu falei, o lendário? Vou colocar Cristiano Ronaldo lendário. Aí fiquei com isso na cabeça, coloquei. Aí, só que no Orkut não tinha muitas coisas pra se fazer, né? Eu só atualizava os números dele. Se eu não me engano, dava pra colocar uma foto ou outra. Vídeo eu acho que não dava, não lembro. Não dava, não. E o Orkut, ele tinha muito da comunidade, era mais você estava na comunidade mais pra até se identificar com outras pessoas, trocar ideia. Exatamente. E mostrar as coisas que você gostava, né? Então...
Eu odeio segunda-feira. Exatamente. Eu não gosto de cuscuz, sei lá. Tinha N comunidades que era mais pra você falar quem você era, né? Exatamente. Do que propriamente pra ficar como uma rede social, Sim. né? Até tinha a possibilidade de você comentar alguma coisa ou outra ali, que você Uhum. criava uns nichos ali pra comentar, mas realmente não tinha muita interação, assim. Não tinha muita Era mais pra interação. você ficar atualizado ou só se identificar mesmo. E, bom, eu ia... Mas começa aí a conexão com outras pessoas que Sim, também sim. gostam da Exatamente. mesma coisa que você, né? Exatamente, esse é o ponto. Porque ao longo da minha caminhada, assim, de falar sobre o Cristiano, eu fui descobrindo muitas coisas. Porque se você gosta muito de uma coisa, seja um time, um ídolo, uma religião, Uhum, aquilo te faz bem. uhum. E você quer passar para outra pessoa porque você acha que vai fazer bem para outra. Só que a forma como você passa, você pode causar duas reações. Ou a pessoa passa a gostar muito assim como você, ou ela passa a odiar de tanto que você falou. E eu acabei passando por essas duas coisas. Tiveram amigos que se tornaram super fãs do Cristiano e tiveram pessoas que passaram... Ai, não aguento mais, Exatamente, né? a odiar. Eu acho muito legal, assim, porque quando a gente pensava no nerd antigamente, a gente fala, o nerd, aquele cara que, né, estuda muito. Mas hoje você pode ser nerd de qualquer coisa. Sim. Você pode ser nerd de música, você pode ser nerd de um jogador, você pode ser nerd... Nerd é quem gosta muito de um assunto específico, Sim, né? exatamente. Então, eu acho que quanto mais você se aprofunda num tema, você vira um nerd daquele assunto, né? Exatamente. E conforme eu fui fazendo essas coisas no Orkut, eu fui descobrindo outras pessoas no Brasil, na época, né, que se identificavam com a minha forma de enxergar o Cristiano. Porque eu acho que, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu publicava alguma imagem e falava assim, ele fez tal coisa hoje. Uhum. Era muito pouco conteúdo além da atualização dos dados. Mas chegou a ter 700 membros, se eu não me engano. Que pra mim já era um absurdo, já era muita gente, né? Aí passaram-se 5 anos, eu criei o Facebook, só que o meu Facebook pessoal. Aí eu colocava as coisas do Cristiano no meu Facebook pessoal. As pessoas, por que você não cria uma página só pra isso, tal, não sei o que? Criei. Só que aí o Facebook já me oferecia muitas ferramentas diferentes, que era compartilhar, comentar, reagir e tudo mais. Era um mundo maior, assim, né? E eu comecei a estudar assim na raça. Eu falei, deixa eu publicar uma coisa aqui. Vai, uma foto dele treinando. Aí publicava uma foto dele marcando gol, ou comparando ele com o Kaká, com o Messi, sei lá. Aí eu ia vendo qual dessas publicações gerava mais engajamento, seja em curtidas, comentários, tudo mais. Aí eu via que, a foto que eu postei comparando ele com o Messi gerou mais resultado do que ele treinando. Então, eu vou postar mais vezes ele comparando. Aqui... Exatamente. Só que aí eu via que no dia seguinte não dava. Daí eu falei, será que foi o dia que foi ruim? Porque lá no início do Orkut, eles não entregavam as ferramentas que eles entregam hoje. Sim. Eu não preciso mais fazer isso. O próprio Facebook me oferece as métricas. Mas antes era na raça. Aí eu começava a ver tudo isso. Horário, dia, o tipo de publicação. E aí é legal porque você começou a fazer uma curadoria, né? Então, tipo, você pegava conteúdos sobre o Cristiano Ronaldo e compartilhava isso, né? E disseminava isso, distribuía isso para as pessoas que te seguiam. Exatamente. E aí, voltando pro ponto que eu falei, de você tentar atingir o outro da forma correta. Meu pai, como eu falei, ele não gosta de futebol e eu não queria que ele odiasse o Cristiano. Eu queria que ele entendesse a forma de eu admirar ele. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Se eu ficar falando muito dele jogando bola, talvez meu pai pegue uma certa raiva, assim, entre aspas, né? Então eu falei, eu vou pegar um vídeo, vou tentar montar um vídeo, né? Criar um vídeo sobre o Cristiano Ronaldo sem ele tocar numa bola. Só mostrando, tipo assim, que ele é o primeiro a chegar no treino, é o último a sair. Entrevistas dele falando sobre a importância da alimentação, de dormir bem, enfim, coisas de cuidar da saúde, coisas que meu pai sempre valorizou, tipo, se dedicar e tal. E fiz um vídeo, assim, sem ele tocar na bola. Aí publiquei, passou, sei lá, 1 semana, 2 semanas, não sei. Meu pai chegou em mim e falou assim, Lucas, esse vídeo aqui que me mandaram aqui no grupo da Petrobras, que ele trabalhava, um amigo meu me mandou. Tipo, o Cristiano aqui, o cara é bravo mesmo, não sei o que. Eu falei, caraca, eu que fiz esse vídeo. Nossa. Tipo assim, só que um amigo dele levou a informação pra ele e chegou nele de uma forma mais legal, sabe? Então ele passou a admirar. Se eu falasse, talvez ele... Assim como quando ele falava pra eu cuidar da alimentação, eu não cuidava. Agora, quando o Cristiano falou, eu entendeu? É diferente, você começa a aprender a lidar com as pessoas, como chegar nela de uma forma melhor. Então, o Cristiano, ele abriu minha mente, assim, de várias formas. Eu vou dar um outro exemplo aleatório, mais recente, assim, né? Eu
sempre quis ser o primeiro a publicar tudo sobre ele, porque eu achava que ele... Achava não, ainda acho. Que ele, ao longo da carreira, ele era muito injustiçado. Tipo assim, as pessoas rotulavam ele de uma forma, pô, é um cara super arrogante, vaidoso, tudo mais, e criavam uma imagem dele não muito legal. Tipo assim, até para as pessoas criarem um certo ranço, não sei. Isso acabou prejudicando ele até em premiações, porque as pessoas não votavam nele por não gostar da personalidade dele, sendo que dentro de campo ele tinha sido melhor. Mas isso é muito comum, né? Eu assisti outro dia um filme na Netflix que chama Eu, Tônia, que é sobre aquela patinadora, a Tonya Harding, que foi acusada, né? O marido dela conspirou junto com segurança pra quebrar a perna da adversária dela. É um filme famoso, né? Ganhou Oscar e tudo. E ela também não era o estereótipo da patinadora no gelo, porque a patinação no gelo é um negócio muito elitizado, elas são todas loiras, bonitas, tal, não sei o quê. E ela era uma... Ai, desculpa. Ela era uma menina muito simples, criada num lar abusivo, pobre, e ela não tinha as roupas certas, ela não tinha a imagem certa. Então, tem uma cena no filme que ela confronta um dos juízes da competição, falando... Pô, por que vocês dão nota ruim pra mim se eu sou melhor do que todas essas patinadoras? Aí o cara fala, porque você não tem a imagem certa, né? Ela era melhor que todas, mas é como você falou, né? A imagem que ela projetava, e o Cristiano é um pouco isso, né? A imagem que ele passou a projetar era talvez de uma pessoa arrogante, de um jogador que se acha melhor que os outros, né? E que se acha maior do que tudo, né? Então... Eu vou até ver esse filme depois, porque realmente tem muita coisa em comum. Só que eu acho que não era a imagem que ele projetava, eu acho que era a imagem que a mídia passava dele. Porque eu, por exemplo, enxergava ele de uma forma totalmente diferente. E a forma que eu passei... Vou dar um exemplo besta. Se a Beyoncé... Talvez porque você acompanhasse ele desde o começo? Talvez. E tenha mais ferramentas... Talvez por isso e talvez pelo fato de... Pra conhecer, né? De me interessar mais. E não só isso também, eu acho que é... Sei lá, talvez uma boa vontade pra entender o outro. É porque eu acho que... É que se eu falo isso, talvez as pessoas entendam mal. Tipo assim, mas eu acho que existe um pouco de inveja também. Porque isso acaba fazendo com que você tente sujar a imagem da outra pessoa. Eu vou dar um exemplo besta, que vai, sei lá, Beyoncé, não sei como fala. Se ela viesse aqui agora, e você chegasse nela e perguntasse, pô, você acha que você canta bem? Se ela falar assim, canto, acho que eu canto bem, razoável, assim, e tal. Você ia falar o quê? Nossa, que humilde, nossa, que legal. Talvez no jornal as pessoas virassem fã delas, tipo, quem nunca ouviu, né, ela antes, você fala, pô, que mulher sensacional. Se a mesma pessoa chega pra ti e fala assim, não, eu canto pra cá, não vou falar a palavra, né, eu canto demais, tipo assim, eu treinei minha vida inteira pra isso, eu sou braba, eu ganho não sei quantos prêmios, eu sou a melhor. Ela tá mentindo? Ela não tá mentindo. Eu já sou do tipo que eu não gostaria dela ser humilde, porque ela tá me tirando de besta, entendeu? Tá, sim, tipo assim, parece que tá uma falsa humildade, exatamente, né? Mano, tu é boa, fala que tu é boa, qual que é o problema nisso? E o Cristiano, ele nunca teve problema com isso. Ele era o primeiro a chegar no treino, era o último a sair, ele marcava mais gol que os outros, e falava, mano, eu sou melhor. Né, vamos problematizar. Muito diferente do perfil dos jogadores brasileiros que a gente costuma ver tão expostos e tão insensados na mídia, né? Que realmente não tem esse tipo de disciplina e não tem esse tipo de autocrítica também, né? E eu acho que esse é o ponto. As pessoas confundem arrogância com autoconfiança. Eu acho que o Cristiano nunca foi arrogante. Eu acho que ele sempre foi muito autoconfiante. Ele bate no peito e fala, eu sou melhor. Porque eu treino pra isso, eu mostro dentro de campo que eu sou melhor. O dia que e já teve muitas vezes que algum outro foi melhor que ele durante um ano, sei lá, ele admite, tipo assim, ele fala, pô, aqui eu realmente não mereci, mas quando ele merece, ele não admite que não seja ele, porque ele trabalha todos os dias pra ganhar os prêmios e ser reconhecido por isso. Então eu sempre tentei levar a imagem que na minha cabeça era correta do Cristiano, que é tipo de autoconfiança, você se dedicar 100% naquilo que você ama pra ser realmente o melhor ou pelo menos um dos melhores naquilo. E vou te dar um exemplo que eu falo muito sobre isso hoje. Eu acho que eu tinha um pouco de talento pra ser jogador. Não vou falar, nossa, eu era craque, não, mas eu acho que algum talento eu tinha. Que seja mínimo. Eu acho que eu poderia ter sido profissional. Eu acho. Se eu tivesse me dedicado, se eu tivesse levado a sério isso de todas as formas, de treino, alimentação, tudo. Se eu ia ser bom ou não, não sei, mas profissional acho que eu poderia ser. O que eu faço hoje, eu tinha zero talento. Zero, mas zero não, menos 500.
Não fiz faculdade de publicidade, não fiz faculdade de jornalismo, não fiz um curso de edição de imagem ou de vídeo. Aprendeu tudo na raça. Tudo na raça. Tudo na raça. Que nem eu te falei, todo dia, a métrica que o Facebook me oferece hoje, eu ia na raça também antes. Uhum. Porque, tipo assim, eu queria ser o melhor naquilo. Uhum. Tipo assim, eu me dediquei 200% naquilo todo santo dia e me tornei, tipo, na minha área, uma referência mundial. Uma referência. E eu sem talento nenhum. Então imagina se eu tivesse o mesmo tipo de dedicação naquilo que eu tinha talento, pelo menos um pouco, que era o futebol. Eu acho que eu teria sido um jogador. Se eu ia ser bom ou não, é outra história. Mas aí a gente entra também na discussão da vocação, né? Então talvez essa fosse a sua vocação e o futebol, não. Não acredito. Não? Eu acho porque eu amava futebol. Uhum. Eu amo futebol. Só que a minha mentalidade despertou tarde. A mentalidade. Despertou tarde. Eu até me arrependo disso hoje em dia, mas já foi, não tenho o que fazer, Só que hoje eu vejo que se você aplicar essa mentalidade do Cristiano, seja onde for, eu apliquei nas redes sociais, ou qualquer pessoa aplica, sei lá, para ser desenhista, qualquer coisa, eu acredito que esse é o segredo do sucesso. Você consegue ser o melhor ou um dos melhores se você fizer isso com seriedade todo santo dia, tipo, amando mesmo o que você faz, se dedicando 200%, que nem eu. Quantas, e assim, sem dor de cabeça nenhuma. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que gosta de balada, mas se eu gostasse, eu deixaria de ir porque é o dia do jogo, eu tenho que publicar, o jogo. eu tenho que fazer isso, mas porque eu gosto, sabe? Não é um sacrifício. Mas se fosse um sacrifício, eu faria também. Você faria. Porque é isso que vai me tornar diferente dos outros. Tem muitas pessoas que eu vejo, tipo, hoje em dia que tem páginas, assim como eu, seja de futebol ou de algum jogador específico, que tem 4 pessoas, às vezes, cuidando de uma página, eu sempre fiz tudo sozinho. Mas porque, de repente, um cara, durante o dia, tava indo pra balada, ou tava fazendo não sei o quê. Eu tava o dia inteiro ali, e diferente deles, tipo assim, a minha página tem se eu pegar hoje, que já tem bastante seguidor, pegar meu celular e dar na mão do meu pai e falar assim, publica aí uma foto, sei lá. Vai ter as curtidas lá, porque já tem gente seguindo. Mas deixa uma semana na mão dele. O pessoal vai sentir falta da minha opinião. Sim, da sua personalidade, da sua identidade, entendeu? né? Exatamente. Então, tipo assim, eu consegui aplicar ali, deixar minha cara ali, sabe? Porque a minha página, na verdade, é a forma que eu enxergo o Cristiano. Não é uma página do Cristiano. É uma página de fã. Exato. Só que é de um fã que quer levar a imagem dele pro mundo para que as pessoas sejam melhores naquilo que fazem. Entendeu? E é muito legal ver como a mentalidade do Cristiano você levou pra sua vida e de fato mudou a sua vida, mudou a sua trajetória, né? Sim. Existem outros fãs dele como você pelo mundo? Ou, tipo, é um negócio que realmente só você tá fazendo isso? O Cristiano é a pessoa mais seguida do mundo, né? Ele tem mais de 500 milhões de seguidores no Hoje, Instagram. eu entrei no Instagram do Cristiano Ronaldo. Estamos em janeiro de 2023. Você do futuro que está vendo esse podcast, ele tem 541 milhões de seguidores. Essa é a maior conta de pessoa física do Instagram. Maior que ele, só o próprio Instagram, que é uma empresa. Então, tem uma empresa, aí embaixo tem Cristiano Ronaldo com 500... Quando eu entrei a primeira vez, Lucas, eu falei... nossa, 541 mil só? Aí depois que eu vi que era milhões. Ele é a pessoa mais seguida. É a pessoa mais seguida do mundo. Do mundo. E, olha só, o Cristiano Ronaldo segue menos de 500 pessoas no Instagram e uma delas é o Lucas. Sim. E aí você vê. E tem muitas histórias, assim, que eu posso contar também. É que eu acabo me confundindo nas histórias. Mas essa do Instagram, por exemplo. No ano retrasado, a gente tá em 2023, no ano 2021, teve uma premiação do Messi. Teve uma bola de ouro que não era pra ter sido dada pro Messi, era pra ter sido dada ao Lewandowski. Só que o que acontece? Criaram algum critério lá para que o prêmio fosse dado ao Messi. E eu não concordei com aquilo. Fiz um texto, né, tipo, para defender a tese de que o prêmio deveria ser dado ao Lewandowski ou ao próprio Cristiano, mas nem quis dizer que o Cristiano merecia. Eu quis dizer que o Cristiano poderia ser o segundo ou brigar ali com o Lewandowski pelo prêmio. E fiz um texto com toda uma argumentação ali. E o próprio Cristiano foi lá e comentou factos. Ele curtiu e comentou factos. Quando ele fez esse comentário na minha página lá no Instagram, deu uma repercutida assim mundial. E em poucas horas... Imagina o algoritmo. Loucão deve ter ficado o algoritmo. Quando viu um cara com 540 milhões de seguidores comentando na sua foto. Não, foi loucura. E foi um post super polêmico. Porque era, assim, o mundo tinha parado pra ver a premiação da Bola de Ouro, melhor do mundo e tal. E ele comentou concordando comigo e eu tava, assim, falando argumentos e eu também tava questionando a justiça da premiação. Então foi uma coisa que realmente
ele quis polemizar, digamos assim, concordar com a minha opinião, que era polêmica, mas assim, eu ainda acredito, e acho que muita gente acredita que não deveria ter sido dado ao Messi naquele ano. Isso repercutiu muito no mundo todo, assim, em páginas de futebol, né, sites esportivos, e a minha página acabou crescendo, tipo, demais em pouquíssimas horas, e também teve o fato de, tipo assim, teve 3 coisas que aconteceram. Muitos seguidores, milhares de seguidores em pouco tempo, muitas denúncias de fãs do Messi, Nossa! porque estavam contra... Ou seja, toda essa política, né? Exatamente. E a própria instituição, a France Football, não deve ter gostado nada do que eu falei, ainda mais pelo fato do Cristiano ter curtido e comentado, concordando com aquilo que eu falei. Então, foram 3 coisas que aconteceram. E aí isso já gera uma notícia nos sites, né? Exatamente. Olha, Cristiano Ronaldo comenta Exatamente. foto e aí... Isso rodou o mundo mesmo naquele dia. E o que aconteceu, acho que eu nunca falei em lugar nenhum isso, mas a minha página caiu, foi desativada pelo Instagram e ficou mais ou menos... Ficou algumas horas fora do ar. Só que o que acontece? Eu tava no hype. Tipo assim, muitas páginas gigantes estavam postando e me marcando e tal. E eu tava deixando de ganhar esses seguidores. E aí, minha irmã, você conhece minha irmã, ela trabalha no Instagram e tal. Eu falei pra ela, pô, Lori, tipo, aconteceu isso, aquilo, eu não fiz nada de errado e tal. Só que aconteceram essas coisas que eu acho que podem ter derrubado. As denúncias de fã do Messi, de repente a própria France Football, ou o crescimento muito rápido em pouco tempo. Aí ela falou, tá bom, eu vou abrir aqui um chamado interno. Mas tranquilo, assim, deve voltar, tipo, em 2 dias, eu acredito que eles vão analisar e deve voltar. Só que, pô, 2 dias eu ia perder todo o hype, né? Eu falei, não, beleza, tipo, tá bom, 2 dias nas redes sociais é uma eternidade, parece 2 anos. Eu falei, o importante é que volte, né? E também é meu trabalho, tipo assim, Sim. Tinha os compromissos também, mas até aí o importante era não perder. Mas o hype ali já não ia recuperar mais. Aí, enfim, ela abriu lá o chamado interno, só que passaram-se algumas horas, o Cristiano colocou a equipe dele pra pegar, tipo, todos os meus dados e recuperar minha conta pra mim. Olha! Só pelo fato, tipo assim, dele ser a pessoa mais seguida da plataforma do Instagram, ele foi na equipe dele, que toma conta da conta dele, pressionou a empresa pra recuperar minha conta. Como uma moeda de troca, né? Tipo isso, tipo assim, pô, eu tô validando aqui o que ele tá falando, tô concordando, tipo assim... Ele tem a credibilidade dele ali, então, tipo, não é um motivo pra ficar tirando a conta dele. Em 6 horas ele recuperou minha conta. Tipo assim, a minha irmã que trabalha lá, ia demorar 2 dias pra eles analisarem. O Cristiano em 6 horas recuperou minha conta. Aí já voltou, tipo, já explodiu de novo e tal. Ou seja, é o maior mesmo. Ele é embaçado. E outra história que eu tava falando relacionada ao futebol e ao ponto de ter me dedicado tanto aqui nas redes sociais e não tanto no futebol... Se eu fosse jogador, eu não sei se eu seria bom ou não, se eu jogaria em grandes estádios e tudo mais. Como influenciador, como dono de página de Instagram e tudo mais, eu cheguei a bater bola no Santiago Bernabéu. Tipo, no campo do Real Madrid, que é o maior clube da história do futebol. O fato de me dedicar tanto nisso que eu faço, que se tornou meu trabalho, tendo o reconhecimento do Cristiano, em 2018... Uma empresa que ele é garoto propaganda, não sei se pode falar o nome aqui da marca, mas pode falar. É American Tourister. Ela me convidou para ir para Madrid, passar 5 dias lá e junto com outros influenciadores, um de cada país, eu fui representando o Brasil. E lá a gente passou 5 dias pela cidade de Madrid, conhecendo e tal. E um desses dias a gente teve com o Cristiano, tipo num estúdio assim, uma jornalista fez tipo uma entrevista curta com ele, fazendo tipo umas 4, 5 perguntas, tentando linkar com viagens e tal, com a marca. Lá. Exato. E as pessoas, tipo, como eu, tinham que levar um presente do seu país para entregar para ele e tal. E depois a jornalista, depois que ela entrevistava ele, ela chamava um por um. Tipo assim, Cristiano, esse aqui é o Jonathan, ele é um blogueiro de viagem e tal, ele faz isso assim, assado, vou chamar ele aqui. Aí chamava, ele tirava uma foto, entregava o presente, depois voltava pro lugar e tal. Aí quando ela foi me chamar, ela falou, Cristiano, esse aqui é o Lucas, ele é um grande fã seu e tal. Daí ele falou, Lucas, eu já conheço ele, já conheço. Aí é um vídeo que tem no meu Instagram, inclusive, que também repercutiu muito. E aí, um pouco antes disso, foi quando a gente foi no Bernabéu, chutou bola lá e tal. Então, esse já foi, sei lá, acho que é a 15ª vez que eu tive com ele. Mas tinham, ao longo do tempo, muitas coisas aconteceram e me fizeram acreditar que nada supera, tipo assim, você amar uma coisa e se dedicar 100% naquilo. E é legal porque a sua fonte de admiração começou como uma admiração, mas se tornou um trabalho e também uma fonte de muitas oportunidades para você, né, Lucas? Que tipo de oportunidade isso trouxe para sua vida,
além de ter conhecido o seu ídolo, queria que você contasse um pouco como é que foi a aproximação da família dele e onde que isso te levou. Então, em termos de oportunidades de viver experiências, assim, eu já tive muitas. Eu acho que se eu fizesse outra coisa, jamais eu teria vivido essas coisas da forma que vivi, né? Recentemente, por exemplo, eu tava na Copa. No Eu Catar. fui convidado para ir pro Catar, passei o mês todo lá, assisti os jogos de Portugal lá, como convidado da família também. Tipo assim, na verdade, o comitê da FIFA me convidou pra ir pra Copa. Mas chegando lá, a família dele me deu os ingressos e eu assisti com eles os jogos. Essa é uma das experiências, por exemplo, conhecer um país totalmente diferente, cultura diferente. Uma cultura muito diferente da nossa, né? Assim, influenciadores também que foram pra lá, eu fiz amizade, tipo assim. Tive a viagem de Madrid também, por exemplo. Fui já pra Portugal 3 vezes, fui pra Manchester. E também é outra coisa que eu gosto de falar. A paixão, seja pelo que for, acaba unindo as pessoas. Eu acho que é a coisa que mais une as pessoas, é o amor por qualquer coisa. Um exemplo, você torce vou dar um exemplo, pro Santos. Aí você tá na Vila Belmiro, tem Santos e Corinthians, uma final de campeonato. O Santos marca um gol. No calor da emoção, você vai abraçar a pessoa do seu lado e você não quer saber se é negro, se é branco, se é pobre, se é rico, se é... Não quer saber o que essa pessoa é. Vocês estão unidos pela mesma paixão. E isso é uma coisa que me fez entender muita coisa da vida. Porque eu fiz amizades ao longo desses 20 anos aí que eu falo de Cristiano, com pessoas que talvez eu nunca tivesse nenhum tipo de contato se não fosse totalmente falar fora sobre dessa Cristiano. bolha, né? Não existe, é exatamente isso, totalmente fora da minha bolha. Classe social, sei lá, um gosta de rock, outro não, porque as coisas são assim, na escola, não sei como era contigo, mas eu era mais amigo de quem gostava de jogar bola. De repente tem um grupinho que gosta do rock, tem um grupinho que, sei lá, gosta de outra coisa. São as identificações que a gente faz, né? Exatamente. A gente pertence a grupos. Exatamente. Porque a gente se identifica naquele grupo e fica meio que naquela bolha, né? Exatamente. Só que quando existe a internet, assim, um alcance absurdo, você acaba abrindo seus horizontes, assim, de uma forma sensacional. Eu, por exemplo, tive um outro exemplo que eu posso te contar. Eu sempre quis ser o primeiro a noticiar as coisas do Cristiano, não por querer ser o primeiro, mas por querer passar a verdade. Porque muitas vezes ele dava uma entrevista e a mídia, de forma geral, assim, arrancava uma frase ali para dar uma polêmica, uma manchete, ganhar clique e tal, e fazer com a imagem dele o que bem quisessem. Eu não, eu pegava, tipo assim, a entrevista toda, inteira, traduzia ela inteira e publicava, assim, ó, tirem suas conclusões. O que ele falou foi isso. Então, tipo assim, eu acabei aprendendo inglês por causa do Cristiano, porque ele jogava no Manchester, então eu queria de fato entender o que ele estava falando e não me basear naquilo que falavam dele pra mim. Aprendi espanhol dessa forma também, porque ele jogou no Real Madrid. Não cheguei a aprender muito italiano não, porque ele ficou pouco tempo na Juventus e eu também... Ele já falava inglês, espanhol lá e não foi tão necessário. Mas ele, por conta dele... Mas muitas oportunidades, muitas coisas, muitas portas se abriram pra você. Muitas. Não só pra você ter essas experiências, mas pra você ter esse desenvolvimento pessoal também, né? Olha as línguas que você aprendeu, exatamente, né? Idiomas, países diferentes, pessoas totalmente diferentes. A gestão das redes sociais, quer dizer, é um gente, conhecimento. Quando os nossos pais falavam pra gente assim, sai do Orkut, sai do Facebook, fica aí no Facebook. E aí hoje uma pessoa como o Lucas transforma isso na sua geração de receita, na sua geração de renda, né? Exatamente. E demorou pra isso se tornar meu trabalho. Eu nunca fiz, aliás, eu nunca imaginei que pudesse ser algum dia. Eu sempre fiz como eu te falei, porque sou fã, né, do Cristiano demais, e fazia pelo simples fato de querer passar a imagem correta dele pro mundo e mostrar para as pessoas que se elas se inspirassem na mentalidade dele, na forma, no estilo de vida dele e aplicassem nas suas vidas, elas poderiam ser melhores. Esse sempre foi meu objetivo, desde o início até hoje e vai ser até o final. Só que conforme foram passando o tempo, eu acabei nem contando até como foi o boom da minha página, né? Mas conforme foi passando o tempo, eu publicava sempre essas coisas. Mas em 2013, quando eu cheguei no Facebook, que eu entendi essas ferramentas de compartilhar e tal, o que funcionava mais, o que não funcionava, isso fez com que a página crescesse mais rápido. Então, em 2 anos, de 2012 a 2014, minha página já tinha 200 mil seguidores. E nesse intervalo ali, em 2013... foi ali que surgiu o meu primeiro contato com o Cristiano. É uma coisa que muita gente me pergunta. Como que começou esse vínculo aí de vocês? Em 2013, a equipe dele criou um aplicativo que se chamava Viva Ronaldo. Eu não sei se você conhece o Cartola FC. Conhece? Então, sim. Era como se fosse um Cartola FC, só que exclusivamente do Cristiano. Então, você abriu o aplicativo, daí ele vai jogar amanhã.
sei lá, Real Madrid e sei lá quem. Aí você tinha que chutar qual ia ser o placar do jogo, quantos gols ele ia marcar, se ia ser de cabeça, pé esquerdo, se ia dar assistência, quantos chutes ele ia dar no gol, o desempenho dele geral na partida, tudo isso somava-se pontos. E quando a partida de fato ia começar, você pegava o celular, abria, aí tava lá, em tempo real, teve uma falta. Aí apareceu o bonequinho, e aí ele vai chutar no gol, vai bater na barreira, o goleiro vai Olha, defender. bem inovador esse Não, aplicativo isso pra em época, 2013 né? era sensacional, e tipo, Muito em tempo inovador. real. Aí tudo ia somando pontos. E de 5 em 5 minutos vinha uma pergunta sobre ele, sobre a carreira profissional ou sobre a vida pessoal dele. Uhum. Tudo em inglês. E você tinha, tipo, 10 segundos pra responder. Não dava pra fechar o aplicativo e no tradutor, não tinha tempo. E no final, quem somasse mais pontos no ranking do jogo, ganhava, sei lá, uma camisa autografada, um exemplo. Só que era assim, os 3 primeiros no ranking mundial. Eram milhões de fãs participando daquilo. E no final do ranking mensal tinha um outro prêmio, que era tipo assim, a camisa autografada, mais ingresso pra ver o jogo. Mas pra quem era de lá. E no final do ranking da temporada, os 3 primeiros colocados ganhavam passagem com tudo pago pra Madrid, pra assistir o jogo dele no camarote dele. E depois do jogo ia conhecer ele, encontrar com ele, tirar foto com ele, e ele ia publicar a foto no Facebook dele. No Facebook, no Twitter e tal, na época. Ele nem tinha Instagram. Aí, eu falei, é minha chance. Tipo assim, são milhões de fãs que estão disputando isso aqui, beleza. Mas eu sou bom, né? É uma chance, eu conheço o cara, então vou tentar. Beleza, só que na época, uma das barreiras pra mim foi o inglês, porque era muito rápido ali a dinâmica, né, das perguntas. Mas eu já sabia alguma coisa, mas não era nada, tipo... Não que eu seja top hoje, mas hoje eu sou melhor do que naquela época. E, enfim, eu fui me dedicando ali no aplicativo. No final do ranking da temporada, eu fiquei em 8º. Então você tenta imaginar como ficou minha cabeça. Tipo assim, pô, cheguei muito perto do prêmio. Muito perto. Mas não ganhei. Então eu fiquei, tipo, mega triste. Tipo assim, fiquei bravo. Falei, pô, a chance bateu ali na porta e eu não consegui. Só que eu fui tão bem, mas tão bem, que eu era o único sul-americano entre os 20 nesse ranking. E a equipe do Cristiano viu isso e gostaram do meu desempenho. E eles me colocaram para gerenciar esse aplicativo dele. Porque esse aplicativo, além de ter essas coisas, também era uma fonte de notícias diárias sobre ele. Que legal. Eles publicavam coisas, só que tudo em inglês, né? Aí você falaram, Lucas, a gente gostou de você, tá, não sei o quê. E a gente já viu que você faz isso na sua página também. Você não quer publicar aqui no aplicativo, só que tudo em português? Aí já tem quem publica em inglês, que é a equipe e tal, e você publica em português. Olha lá, já surgiu uma oportunidade de trabalho. Exatamente, mas não era nem trabalho, era tipo hobby mesmo. Tipo assim, gostaram ali do que eu fazia, quer fazer, beleza. Tá bom. Isso 2013, mais ou menos. Aí, isso chamou a atenção do Cristiano Ronaldo, que o Cristiano começou a me seguir no Twitter. Eu tinha meu Twitter pessoal, ele começou a me seguir lá. E foi pouco antes da Copa do Mundo no Brasil. Aí eu falei, pô, não consegui conhecer ele agora dessa forma, mas tem a Copa do Mundo no Brasil, vou me planejar, vou tentar ir nos jogos, né? Eu vi uma matéria sua da época da Copa do Mundo, que você saiu do seu emprego na época Não, e naquela pra ir acompanhar os jogos de Portugal. Sim. E chegou um ponto que o que eu ganhava com as redes sociais era o mesmo do que eu ganhava no trabalho. Que você ganhava no trabalho. E o meu trabalho impedia que eu, de repente, assistisse um jogo ou outro. Não era o que eu gostava também. Então, eu falei, não tem mais sentido, sabe? Tipo assim, vou focar 100% nisso. E, bom, fui acompanhar os jogos. Aí fui no Portugal e Alemanha, em Salvador. Fui Portugal e Gana, em Brasília. E a seleção de Portugal ficou hospedada em Campinas. E eu tinha uma prima que morava em Campinas. Aí falei, pô, tem como passar aí uns dias aí só pra acompanhar a seleção e tal, não sei o quê. Aí fui, e no dia que a seleção de Portugal chegou, eu fui lá na porta do hotel que eles estavam, e tinha repórter do mundo inteiro. Todo mundo esperando a seleção chegar pra fazer filmagem e tal, do ônibus entrando no hotel e tal. E todo mundo ali, só que, tipo assim, Copa do Mundo, acesso praticamente zero aos jogadores, né? Pra não falar zero. E ninguém conseguiu entrevistar ninguém e tal. E tinha muito fã também ali na porta. Eu, na época, como eu era seguido pelo Cristiano no Twitter, que eu tinha Twitter, eu publiquei tipo, um tweet, tipo, aleatório. Tipo assim, pô, boas-vindas aí, boa sorte na Copa e tudo mais. E ele pegou e respondeu. Quando ele respondeu, aquilo, tipo, o pessoal falou, caraca, tipo, porra... Quem é esse menino? A gente tá aqui querendo falar, o cara não consegue, o cara responde o tweet do moleque aqui. Aí começaram a me entrevistar ali. Foi ali que eu dei minhas primeiras entrevistas. Aí eu dei umas entrevistas ali pro pessoal que tava lá e voltei pra casa da minha prima. Só que no dia seguinte ia ter um treino aberto da seleção de Portugal no Moisés Lucarelli, que é o estádio da Ponte Preta. Aí tô lá na casa da minha prima de boa, recebo uma ligação de uma repórter jornalista de Portugal.
Falou, Lucas, eu sou a Filipa e tal. Um meu amigo da Sport TV te entrevistou hoje e me passou teu contato. Eu queria fazer uma matéria contigo amanhã. Amanhã vai ser a primeira vez que você vai ver o Cristiano assim, de perto, né? Tipo, a gente quer gravar suas reações e tal, pode ser? Eu falei, pô, lógico, tipo, eu ia filmar com meu celularzinho, né? Consegui ter imagem boa nenhuma, né? Vocês vão fazer uma puta matéria, né? Vai ser mais recordação pra mim, né? Com certeza quero. Aí, e não tinha nada combinado de absolutamente nada. Eles só ficaram gravando minhas reações, eu tava vendo, tipo, da arquibancada, meu ídolo lá no campo, nessa distância, que era a mais próxima que eu já tinha visto na vida. Aí, beleza. Só que o que aconteceu? Como ele me seguia no Twitter, a minha foto do Twitter era eu com a minha camisa, tipo, com a estampa do que eu tinha feito da minha página, tipo, era ele, tipo, com o nome da minha página. E com um joinha, assim, de número de seguidores e tal. Aí, falei, pô, vou com essa camisa. Tipo assim, de repente, se ele lembra de foto, sei lá, ele vai ver lá e vai reconhecer, né? Aí fui e tal. E no final do treino, aí que eu falo também que depois, ao longo do tempo, eu aprendi. Cada decisão que você toma pode ser milésimos de segundo. Tem o poder de alterar o rumo da sua vida. Foi assim comigo por muitas vezes. Eu posso contar, por exemplo, como eu fui parar na Copa depois. Mas primeiro aqui. Aí, tô lá no treino. Acabou o treino. E eu naquela sensação de tipo assim, caraca, tô vivendo isso aqui, pô, meu ídolo tá aqui e tal. Quando acabou o treino, todos os jogadores receberam tipo uma caixa de papelão com 10 camisas, 10 casacos de treino. Aí você imagina, o Pepe foi pra um canto, o outro jogador foi pro outro, o Cristiano foi pra aquele escanteio. O estádio inteiro foi naquele escanteio. Todo mundo queria pegar a camisa do Cristiano. E aí foi coisa de realmente milésimos de segundo, tomada de decisão. O estádio inteiro foi naquele escanteio. E era criança tomando cotovelada de velho, era um passando por cima do outro, todo mundo querendo pegar a camisa do Cristiano. E aí o Cristiano começou a jogar as camisas pelo alambrado. Não sei se você sabe como que é o estádio ali, mas tem tipo um negócio assim, um alambrado, e ele ia jogando por cima as camisas. E eu comecei a ver o movimento de corpo dele. Tipo assim, ele tava aqui nesse escanteio e foi vindo na direção do gol, que tava aqui. Aí eu falei, pô, se eu for aqui, além de não conseguir pegar a camisa, porque tá... Ele já tá se mexendo. Além de não conseguir, eu posso me machucar ainda e tal, eu vou ficar aqui, sozinho. Pelo menos na frente da grade. Se ele continuar vindo pra cá e chegar aqui, eu vou estar bem posicionado, de frente, e ele pode me ver. E esperei ali. Se não conseguir, talvez eu não conseguisse lá mesmo, é uma chance. Aí ele veio vindo e foi jogando essa camisa. A última que sobrou na mão dele foi quando ele chegou na minha frente. E ele foi a única que ele não jogou. Ele olhou pra frente, me viu, ele deu a camisa na minha mão. Tem o vídeo disso e tudo. Aí ele deu a camisa na minha mão e ele viu minha camisa e pediu a minha. Ai, que legal. Tipo, pra autografar e tal. Aí, só que, pô, imagina, a primeira vez que eu tava vendo ele, eu travei, fiquei em choque. Falei, meu, o que tá acontecendo e tal. Aí tentei esticar assim, e ele autografou, só que aí começou, a galera que tava lá veio pra cá, começou a empurra, a gente tentando arrancar a camisa da minha mão. Aí ele bateu na grade e falou, não, solta que essa é dele. Aí os caras que estavam atrás de mim puxando, soltaram. E uma menina que tava do lado ainda ficou segurando. Aí ele voltou e falou, não, solta que essa é dele, se você soltar eu te trago outra. Aí ela soltou, aí eu peguei, segurei a camisa, vesti e ele realmente trouxe outra pra ela depois. Aí isso causou um boom maior. Foi o primeiro boom que teve minha página. Tipo, caraca, o cara reconheceu o moleque, deu a camisa e tal. Vieram mais entrevistas. E aí, poucos meses depois, a equipe dele me mandou um e-mail, tipo, a equipe dele, eu nem sabia que era a equipe dele, né? Me mandaram um e-mail falando sobre o Cristiano, um filme do Cristiano Ronaldo. Não, vai ser lançado um filme ano que vem e tal, blá, blá, não sei o que. Aí eu mandei mensagem, na época a família, você me perguntou como que surgiu a família, né, e tal. Eu ia publicando tudo sobre ele nas redes sociais. E eu começava a ter acesso a coisas que a família não tinha. Um exemplo, um vizinho dele, ou alguém que estudou com ele, tinha uma foto com ele. Pô, publica aí. Aí eu publicava e a família, caraca, tipo, esse moleque tem essa foto. Daí começava a acompanhar. Ou seja, as pontas iam se ligando, assim, exatamente. Né? Então eles começaram a gostar muito daquilo que eu fazia e foi pegando esse vínculo. Tipo assim, às vezes eu passava coisa pra eles também, enfim. Aí, voltando, como eu já conhecia a família dessa forma, alguns familiares, eu cheguei na irmã e falei assim, pô, tá acontecendo isso mesmo? Estão produzindo um filme do Cristiano e tal? Ela falou, sim, mas fala com a equipe dele pra ver o que foi esse e-mail que te mandaram, porque eu não sei te responder. Aí falei com a equipe dele, e a equipe dele falou, Lucas, realmente já começamos as gravações do filme dele e a gente te selecionou pra ajudar na produção. Vai ser lançado no ano que vem. E vai ser um filme que vai ser totalmente feito voltado aos fãs. E a gente quer saber a opinião. Que legal! Pô, você é um super fã e sabe o que os fãs gostam, né? Sim. Então, foi esse tipo de conversa que a gente teve até o lançamento do filme no ano seguinte. E você aparece no filme? Não, eu ajudei tipo, com ideias pro filme. Sim.
Aí, isso em 2015 foi lançado o filme. Teve a história da Copa em 2014, 2015 a participação da produção do filme. Aí eu falei, pô, eu não tive o contato que eu queria ter com ele. Tipo assim, ele me deu a camisa e tal, teve a repercussão, mas eu queria, tipo assim, um momento mais... Eu e ele trocar uma ideia, falar assim, pô, você mudou minha forma de ver o Minha mundo, tal, mudou vida, minha tal. vida e tal. Tipo, tirar uma foto, eu e ele, pegar um autógrafo, tipo, mais tranquilo, né? Sem 10 mil pessoas do lado. Aí eu falei, pô, vou me planejar pra isso. A minha página, depois daquele boom, começou a ter, tipo assim, gente falando, quer divulgar tal coisa na tua página? Eu pago tanto, tal. Aí foi quando começou a se tornar mais meu Você trabalho. começou a monetizar Exatamente. essa paixão, essa... Mas olha só quanto tempo de trabalho você teve, né? Sim. Começou lá em 2007, 2008 no Orkut. Eu fiquei uns 7 anos aí sem ganhar R$1. E só por amor mesmo. Gente, olha, quem acha que trabalhar na internet produzindo conteúdo é fácil e é dinheiro rápido, tá aqui o Lucas, que não me deixa mentir, tá aqui o Juice Santos e tá aqui o Lucas, que é muito suor, muita... Muito. E uma construção de algo, né? Sim. Acho que a construção... o Cristiano Ronaldo é, sem sombra de dúvida, uma marca, mas você conseguiu construir uma marca associada com a marca dele, né? Sim. Muito legal isso. E muita gente que não me conhece ou não conhece assim, a história desde o início, pode chegar e falar assim, nossa, esse menino tem muita sorte. Mas se tem uma coisa que eu acho que eu não tenho é sorte. Eu acho que demorou muito até pra acontecer as coisas. Porque realmente eu me dediquei muito, todo santo dia, tipo assim, há muito tempo, sabe? Claro, eu sou muito grato. E assim, até passei dos limites em termos de realização. Eu sonhava até aqui. E assim, ultrapassou muito aquilo que eu sonhava. Eu realizei muito mais aquilo que eu sonhava. Mas eu não falo que foi sorte. Que legal. Porque, assim, eu me dediquei muito pra isso. E aí, como é que foi, então, esse ponto de virada? Você começou a ganhar dinheiro com a sua página, Na verdade, não é com a página. Eu acho que é legal ressaltar que o Lucas monetiza a comunidade, monetiza o conteúdo que ele faz para a comunidade que gosta desse ídolo também, tanto quanto você, né? Exatamente. Você não... Tipo, as redes sociais, elas vão e vêm, né? Tipo, hoje pode ser ontem era Orkut, Facebook, Instagram, YouTube, elas vão e vêm. Mas aquela figura central, né, do ídolo, ela vai existir sempre, não importa em qual plataforma você esteja, né? Exatamente. E a comunidade em torno dele, né? Exatamente isso. E aí eu comecei a monetizar dessa forma. Tipo, alguém falava assim, pô, tem um site de notícias e sai muita notícia do Cristiano lá. O seu público é o meu público-alvo. Vamos fazer uma parceria? Eu te pago tanto por tantos posts. Aí ia fazendo isso. Ou então outra pessoa, eu tenho uma loja de camisa que vende camisa do Cristiano. Vamos fazer uma parceria assim e tal. Então, e eu sempre fiz parcerias que tivesse algum tipo de conexão com o Cristiano. Que tem tipo sentido, assim, exatamente. né? Você pode me pagar quanto for. Por uma coisa que não tem nada a ver, eu não vou aceitar. Então, tipo assim, isso foi desde o início e vai ser até o fim. Isso também é muito importante de ressaltar para quem produz conteúdo e para quem consome, né? Não adianta se você tem uma marca querer se conectar com um influenciador só porque tem um monte de seguidor, mas que não tem nada a ver com a sua realidade ou com a sua marca, né? Por exemplo, você tem uma marca de coisas de roupa de criança. Você vai se conectar com uma influenciadora que tem, sei lá, 2 milhões de seguidores, mas não tem filho? Exatamente. Tem muito sentido, né? Exatamente. Aí você fala assim, mas não deu certo, eu contratei aquela Que influenciadora será, né? e não deu certo, né? Por quê, né? Exatamente. Porque, como você falou, tem que ter alguma conexão da marca com o público que você tá falando e o tema também, né? Exatamente. Não, e eu poderia, se fosse outro, tipo assim, aceitar pelo dinheiro e pouco me importar com o resultado que fosse entregar pra quem tá pagando, mas não é nem por me preocupar com o resultado de quem tá me pagando. É pelo fato de me preocupar com o meu público mesmo. Tipo assim, qual o sentido de passar isso aqui pra ele? A pessoa vai ver aquilo e vai falar, nossa, contexto zero, né? Exatamente. Tanto que, não só com publicidade, mas com aquilo que eu faço, eu sempre fui assim, sempre vou ser. Se me agrada, eu publico. Tipo assim, um exemplo. Como eu sou muito fã do Cristiano, eu vou tentar buscar um exemplo pra associar com outra coisa. Mas, tipo assim, como eu sou muito fã do Cristiano, eu sou muito exigente com aquilo que eu vou postar. E eu sei que se eu gostar daquilo que eu vou postar, um outro fã vai gostar, porque eu sou fã igual a ele. Então, tipo assim, entendeu? Não tem como ele não gostar, porque eu sou fã igual a ele. Essa é a sua estratégia principal pra Sim. criar conteúdo? Tipo, Sim. o que você gostaria de ver? Sim. Eu acabei criando muitas estratégias ao longo do tempo. Porque eu gosto de observar coisas que fogem, assim, do Cristiano. Mas tudo pra linkar com ele. Aquele exemplo que eu te dei do meu pai. Pô, eu quero chegar nele, mas não sei como, tal. E como que eu comecei a observar as coisas dessa forma? Que nem...
Na escola, eu não era aquele aluno que, pô, super atencioso, tal, não sei o quê. Eu sempre passava de ano, nunca tive problema com isso, mas não era aquele super aluno que gostava de estar na escola. Só que hoje em dia, sei lá, eu tô em casa e vejo um vídeo de 2 horas do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, do Clóvis. Uhum. Filósofos que, se tivesse na minha escola outros filósofos, eu talvez não prestasse atenção na aula. Uhum. Só que aí eu fico vendo e falo, caraca, mas por que eu tô em casa? Não tenho obrigação nenhuma de estar vendo isso. Tipo assim, talvez não me acrescente em nada no que eu faço, mas eu tô gostando disso. Só que o que vem na minha cabeça? Eu falo assim, mano, esses caras são muito bons. Porque, tipo assim, eles conseguem fazer com que um moleque que não gostava de filosofia assista um vídeo de 2 horas e passe a admirar a pessoa, seguir a pessoa tal nas redes sociais. E aprenda alguma coisa E com aprenda alguma isso. coisa. Só que aí eu começo a buscar o porquê disso. Uhum. Tipo assim, tentar me convencer de, tipo assim, mano, por que esse cara é tão bom? Aí eu falo, pô, ele pega um livro que tava em grego, sei lá, e consegue passar aquilo pra linguagem atual e aplicar no meu dia a dia pra aquilo fazer sentido. Eu falo, bom, então é isso. Talvez esse seja o segredo. Muita gente não vai direto ao Cristiano como o livro grego. Uhum. Só que eu consigo chegar no Cristiano e tirar alguma coisinha que pra essa pessoa faça sentido. Que no caso do meu pai foi a questão da disciplina, tal, não sei o que. Pra outro sei lá, aquele exemplo que ele pegou. Ele tava na Eurocopa, daí arrastou a garrafinha de coca assim e falou, não beba coca, beba água. Uhum. Muitos médicos, dentistas, começaram a admirar ele por causa disso. Uhum. Falei assim, porra, aí, faz bem pra saúde e tal, não sei o que. De repente esse cara nem gosta de futebol e nem sabe o que é Cristiano. Não, é difícil não saber o que é Cristiano, mas diga assim, talvez não acompanhe ele. E ali passou a admirar. Então, eu começo a usar o Cristiano de todas as formas possíveis para atingir o máximo de pessoas E cada possíveis. conteúdo se conecta com um público, Exatamente. né? Como você falou, né? Às vezes, para as mulheres, você vai conectar o Cristiano de uma outra forma. Sim, por exemplo, sim. mostrando quem ele é como pai. Sim, exatamente. Para os jovens, você vai comunicar de um jeito. Para as crianças, você vai comunicar de um jeito. Para as pessoas idosas, você vai comunicar de outro, Exatamente. É você tentar atingir todas as pessoas, independente da área que elas sejam, e com o mesmo objetivo. Tipo assim, ó, a pessoa que eu admiro, a pessoa que eu acho que pode fazer você se inspirar e tentar se tornar melhor é essa aqui. Pra você chegar nela, eu acho que você vai conseguir por aqui. Um exemplo. Quando você tá na escola de inglês, você tá fazendo um curso de inglês, muitos professores falam assim, você para aprender mais rápido, eu acho que é melhor você ouvir música, ver série. Por que eles falam isso? Porque todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de série. É que, tipo assim, ele não fala assim, ver série de terror. Não, ele fala série. Tipo assim, porque aí vai na que você gosta mais. E eu aprendi inglês como? Vendo entrevista do Cristiano em inglês. Tipo assim, entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, é você saber buscar o seu ponto maior de interesse pra conseguir absorver melhor uma coisa que talvez você nem quisesse absorver. Eu nunca tive interesse em filosofia. Uhum. Mas o cara é tão bom naquilo e me despertou um interesse de uma forma totalmente diferente que fez eu gostar muito de filosofia. Entendeu? E aí você trouxe isso pra sua vida. Exatamente. E pra aquilo que eu faço, que é o Cristiano. Então eu tô sempre, todos os dias, estudando formas diferentes de atingir mais pessoas, porque eu não sei se a gente consegue transformar esse mundo num lugar Mas melhor. você foi muito inteligente, você foi uma pessoa muito inteligente e usou isso a seu favor, né? Porque às vezes a gente, né, sei lá, quando era jovem, gostava muito de uma banda, ou gostava. Mas não transformou isso em algo que desse sentido pra nossa vida, né? Sim. Queria que você contasse agora como é que você foi parar lá no Catar, né? Então, essa história... Uma das Copas, assim, que era muito difícil de você ir pro Catar, né? Muito. Porque é caro, Caríssimo, né? os ingressos eram caros, hospedagem cara, tudo era caro, os jogos eram em horários, né? Tipo, eles marcaram pra horários diferentes por causa do calor do Sim. Catar, né? Era uma Copa totalmente atípica, Pra né? poucos. Pra poucos e muito atípica, né? Sim. Diferente de outras Copas que a gente viu, né? Principalmente aqui no Brasil, que foi no nosso quintal. Sim. Aí você foi parar lá como? Então, ao longo desse tempo, eu fui ganhando seguidores de todo canto do mundo. E nessa minha última ida para Portugal, olha que doideira. No final do ano retrasado, eu falei assim pro meu pai, falei, eu vou para Portugal, eu nunca tinha assistido um jogo do Cristiano por clubes, assim, no estádio, só pela seleção. Falei, eu quero muito assistir um jogo dele por clube, pelo Manchester, né, agora que ele voltou para lá. E eu tenho um sonho, assim, de assistir um jogo de Champions League no estádio. Quero ver e tal, não sei o que, eu vou pra lá e tal. Aí meu pai até se interessou
pela, tipo assim, pô, Manchester é a cidade que... Pelo roteiro, Pelo né? roteiro, exatamente. Nem pelo futebol, pelo roteiro. Pô, posso ir também? Vamos. Daí eu falei, vamos, tal. Só que eu vou ver jogo. Tipo assim, se der pra fazer outras coisas, a gente faz. Então, beleza. Aí, eu planejei assistir Manchester e Atlético de Madrid pela Champions e teriam 2 jogos pela seleção pela repescagem da Copa do Mundo. Porque Portugal tinha perdido na fase de grupos lá da eliminatória e caiu pra repescagem. Então, poderia ser que nem fosse pra Copa. Então eu falei, pô, eu quero assistir esses jogos pra torcer e pra... Porque de repente nem vou ter essa oportunidade na Copa. Exatamente. Aí beleza, vou pra lá. Chegando lá, eu fui pra Manchester, assisti o jogo lá e tal, realização do sonho. O Cristiano me deu ingresso pro jogo da Champions. Acabou não dando certo que perdeu e tal, mas foi uma experiência incrível. De lá, eu fui pra Portugal e eu fiquei hospedado no mesmo hotel que ele tava. Primeiro eu passei uns dias na Ilha da Madeira, depois fui pra Porto. E fiquei hospedado no mesmo hotel que ele tava. Curiosamente, uma hóspede que tava lá, ela, assim, tinha muitos hóspedes lá e alguns seguiam minha página, fiz amizades e tal. Só que uma delas veio falar comigo e tal. Eu falei, nossa, Lucas, eu acompanho sua página e tal. Pô, legal te ver aqui. E ela é, como é que se fala? Tipo uma torcedora, como se fosse daqui, vai, do Santos, o cara da Sangue Jovem, o cara da Gaviões do Corinthians, que todos os jogos ela vai. Uma líder, vai. Tipo exato, tipo uma fã líder. E desde 1980, sei lá, tipo assim, todo jogo, não importa o país, ela vai. Ela tá sempre lá. E aí ela veio, reconheceu, falou da página, a gente fez uma amizade. E ela falou, e depois ela... Foi muito louco isso. É que tem muitos detalhes, mas tipo, ela falou assim, pô, ela tava com a perna... Ela tava com o pé machucado, ela tava usando muleta. E eu não sabia por que nem nada. Ela falou assim, ó, eu vou voltar pra Suíça, que ela mora na Suíça. Eu tô indo voltar pra Suíça, você tá hospedado aqui no hotel até quando? Eu falei, não, eu fiquei os 2 primeiros dias, mas eu acabei indo pra outro hotel agora com meu pai, vou ficar no Porto, esse hotel era em Espinho. Aí ela, mas se quiser ficar aqui, fica aqui. Eu vou voltar pra Suíça, que eu tenho que ir no hospital, mas eu nem faço check-out, você pode ficar lá no meu quarto e daí você fica aqui no hotel com os jogadores. Eu, tipo, nem conhecia ela. Eu falei, mano, que loucura. É só a conexão de fã Exatamente. que faz um negócio desses, Não, né? só que, tipo assim, isso é um absurdo. Meu pai percebeu isso quando ele foi viajar comigo. Pessoas que eu nunca vi na vida foram me buscar no aeroporto de Manchester, tipo, em Olha Portugal. isso, que legal. Tipo assim, no Catar, tipo, gente falando comigo que seguia a minha página. Tipo assim, vários lugares que eu já fui, pessoas, assim, aqui Copa do Mundo, tem mais gente ali em relação ao Cristiano, né? De repente, se eu for pra, sei lá, pra Recife hoje, não tem nenhum evento esportivo lá, talvez seja mais difícil. Mas como o evento é jogo do Cristiano e tem um público ali já concentrado, é mais fácil de ter esse tipo de pessoas que me seguem lá. E aí, beleza. Ela falou isso, eu falei, obrigado, né, pela oportunidade, mas vou voltar lá pro meu hotel e não aceitei. Aí ela voltou pra Suíça e me mandou uma foto de lá. Eu vou tentar resumir ao máximo essa história só pra você entender. Ela falou assim, eu tô voltando agora pra Porto dessa forma. E me mandou uma foto de uma cadeira de roda. Falei, caraca, que negócio doido, né? Então, não entendi direito, mas beleza. De repente quebrou o pé, sei lá, né? Aí, em 2014, quando eu fui pra Copa... Olha que loucura. Em 2014, quando eu fui pra Copa do Mundo, que eu fui pra um dos jogos, acho que foi Portugal e Alemanha, eu fiquei hospedado num hotel em Salvador. E um rapaz, eu tava entrando no elevador pra ir pro meu quarto, tava vestindo uma camisa de Portugal, com o número 7, e no lugar do Ronaldo, tava escrito melhor do mundo. Isso foi o suficiente pra eu falar, pô, posso tirar uma foto e tal? Eu fiz amizade com ele. Peguei Facebook e tal, tudo, viramos amigos ali, nunca mais vi. Agora, no ano passado, 8 anos depois, ele me chamou no Facebook. Caraca, Lucas, você tá aqui em Portugal, pô, com teu pai também, pô, vamos marcar de almoçar, tal, caraca. A gente foi. Tipo, 8 anos depois, eu tô vendo. Aí veio esse cara, mais 4 caras, assim, que são torcedores também, meu pai conheceu. E ali, meu pai, ele gostou, porque, tipo assim, até então meu pai, eu acho, né, que ele pensava que quem me seguia era tudo criança, tipo assim, molecada e tal, e ele viu que, pô, um cara que tava ali era piloto de avião, o outro trabalhava com sei lá o quê, coisas totalmente diferentes e adultos. Sim. Então ele falou, pô, da hora e tal. Aí, um desses caras, meu pai começou a perguntar, pô, mas vocês fazem o quê? Ele começou a se sentir mais ambientado, porque conseguia conversar com coisas que não eram de futebol. Aí ele falou assim, pô, meu pai falou pros caras, vocês são meio loucos, né? Vão pra tudo quanto é lugar pra ver jogo, e várias aventuras, né, e tal. Aí o José Carlos falou pro meu pai, você acha que a gente é louco? É que você não conhece uma mulher assim, assada e tal. E ele começou a falar e eu ouvindo. Ela tá até com o pé machucado e tal, e ela voltou pra Suíça. Eu falei, caraca, conheci essa mulher ontem. Aí ele falou, essa mulher, ela tem câncer. E ela vai voltar pra Suíça só pra fazer quimioterapia, radioterapia e tal.
E ela vai lá, ela assina um termo de responsabilidade, porque o médico não deixa ela sair, mas ela fala que se ela tiver que morrer, ela quer morrer assistindo o jogo. Olha isso. Aí eu falei, caraca, o nome dela é Lúcia e tal, não sei o que. Ela veio, pô, tive com ela ontem. Criamos ali uma amizade, o grupo todo, tal, já tinha, né, mas ficou mais forte. Voltei pro Brasil. Aí essa Lúcia falando, pô, e aí, vai pro Catar, tal, não sei o que. Eu falei, pô, não... Tô tentando, assim, eu tô juntando dinheiro e tal, mas... Aí Portugal se classificou. Classificou, eu assisti os jogos lá, Portugal se classificou, ganhou e garantiu a vaga. Aí começa outro problema, como é que eu vou chegar no Catar? Exatamente, planejamento. Aí eu começando a ver passagens, hospedagem, tudo, e tipo, tava absurdo de cara. Só passagem e hospedagem tava, tipo assim, totalmente E fora. detalhe, existia o rumor de que seria a última Copa, Poderia né, dele. Poderia ser a última Copa dele. Então eu falei, meu, quero muito estar lá nesse momento, sabe? Só que ao mesmo tempo, é complicado, porque é passagem cara, hospedagem cara, ingressos, alimentação, muita coisa, sabe? Muita coisa. E além disso, eu pensei comigo, eu falei, pô, é um dinheiro pesado, pesadíssimo. Não sei se eu vou conseguir juntar, mas se eu conseguir, será que não vale a pena, ao invés de gastar aqui, de repente ano que vem fazer, tipo, 4 viagens, tipo, pra Europa, sei lá, tipo, gastar aproveitando mais? É que nada vai se comparar uma Copa do Mundo, mas vou aproveitar mais. Enfim, fui juntando dinheiro, me planejando pra ir pra lá. Quando faltava, tipo, tipo assim, saiu os ingressos da FIFA, assim, ó. Porque é sorteio, né? Você tem que se candidatar pra ver se pode comprar. Aí me candidatei pra primeira fase, não me selecionaram. Aí, como eu não tenho sorte. Aí não me selecionaram, aí não consegui comprar ingresso. Aí ela falou, vai abrir uma segunda fase e tal, tenta de novo. Tentei de novo, não me selecionaram de novo. Eu falei, já era. Mas mesmo que se eu conseguisse juntar dinheiro, eu até tentava ir e comprava de cambista lá, sei lá. Mas realmente não dava. Tava muito pesado, tava longe, muito longe do meu orçamento. E ela começou a falar, pô, mas eu te mando dinheiro, eu te ajudo. Tal. Eu falei, não, isso eu não quero. Tipo assim, esquece. Tipo assim, se eu for, eu Quanto que era mais ou menos essa brincadeira aí em dólares ou euros? Eu vou falar o meu planejamento como tava. Só de passagem tava 18 mil. E de volta. Reais. Gente, 18 mil reais. Só que hospedagem, vendo em Airbnb, diária, era R$1.000 pra tu dormir num sofá. Cada dia. Sendo que foram... Tipo, eu fiquei lá... Sendo que a Copa foram... 32 dias. Eu fiquei 32 dias lá. Então, só aí tu já coloca 50 mil. De passagem e hospedagem. Tá? Ainda tem seguro viagem, que tu vai gastar mais uns 1.500. Alimentação que tu vai colocar aí por dia, mais uns 300 Tudo reais. É caro lá. Ou seja, mais 9 mil de alimentação, mais 1.000 de... Gente, tá falando aí de uns 100 pau, né? Uns 90, 100 pau. Por aí. Falei, mano, é muita grana. Uma brincadeirinha cara. Falei, é muita grana. Aí, beleza. E ela ainda falou, não, mas eu te ajudo, eu falo com o pessoal aqui pra ajudar. Eu falei, mano, eu não quero isso. Se você quiser me ajudar, tenta ver se você conhece alguma empresa que possa fazer algum tipo de parceria, porque eu tava procurando aqui. Eu cheguei a falar com o McDonald's, com o Nubank, com... Claro. Sim. Com várias empresas pra ver que eu vi que patrocinavam um evento. Que você tinha contatos. Não tinha. Foi na loucura. Tipo assim, foi exatamente assim, ó. Patrocinadores da Copa do Mundo. Aí tinha uma cacetada. Aí eu falei, eu tenho, claro. Eu gosto de McDonald's. Então, assim, é mais fácil de me associar, entendeu? Aí falei, vou fazer isso. Vou tentar entrar em contato. E cheguei a conversar com as pessoas. Tipo assim, como que eu procurei depois? Fui lá no Google, LinkedIn, McDonald's, marketing digital. Sei lá, sei lá. Olha, boa dica, ia encontrando as pessoas e falando e tal, e quase que saiu algumas. Só que, tipo assim, como tava muito em cima, eles falaram, puta, tá muito em cima, a gente já fechou há pouco tempo com tal pessoa, se tivesse falado antes, dava e tal. Não rolou, mas foi perto. Mas fiz outras amizades, assim. Mas, ó, é legal isso que o Lucas tá contando, que todas essas conexões vão se juntando àquela rede que você começou a construir lá em 2007. Exatamente. 15 anos depois, você ainda tá construindo rede em torno disso, dessa paixão de fã, né? E aí é o que você falou, né? Não que você vá pedir alguma coisa para aquela pessoa, mas essa pessoa sempre vai tá ali, orbitando. Sim. E quando você precisar, vocês podem trocar alguma coisa, né? Exatamente. E tudo assim, contato hoje em dia ajuda muito, muito mesmo. Abre portas em todo mundo, né? E essa pessoa, a Lúcia, ela me falou assim, ó, a gente faz parte de um grupo de torcedores que são tipo... torcida organizada, da seleção. Sei. Então, quando a gente vai pra algum lugar, muitas vezes a federação ajuda com passagem, com hospedagem e tal.
Só que você não é português. Sim. Então talvez exista uma dificuldade de a gente te colocar nesse grupo. Mas você gostaria de fazer parte? Tipo, eu falei, pô, isso já é diferente. Isso aí eu já gostaria. Tipo assim, você não tá me dando dinheiro nem nada. É a federação que tá me convidando e tal, é outra coisa. Ela falou, então eu vou falar com... Eu vou passar teu contato pra uma moça que é do comitê da FIFA. E ela vê se tem interesse ou não. Bom. E conversa contigo. Eu falei, show de bola. Beleza. Aí veio essa moça, Elizabeth, o nome dela. Aí veio falar comigo, e aí, Lucas, tal, não sei o que, pô, gostei muito do seu perfil, você falou de você, tal, vi sua página, pô, muito legal. O pessoal da torcida aqui que a gente vai trazer, porque eles levaram, contando comigo, 44 pessoas da seleção de Portugal. Aí ela falou assim, pô, gostei muito do seu perfil, tal, não sei o que. E eu tenho interesse de te trazer pra cá, só que eu vou ter que falar com o pessoal aqui da FIFA pra ver se eles abrem uma exceção, porque até onde eu vi você não tem vínculo com Portugal. Você tem alguém na sua família que é português, você tem dupla cidadania, você mora em Portugal e tal. Eu falei, ó, não tenho dupla cidadania, não tem ninguém na minha família que é português, nunca morei em Portugal. Aí ela, ferrou então, mas vou tentar abrir uma exceção. Vamos ver o que acontece. Ou seja, mais uma vez, não é fácil, não é sorte. Exatamente, zero sorte, zero tudo. Aí ela falou, vou ver se eu consigo abrir uma exceção, tal, beleza. Falou lá, e ela falou assim pra mim, ó, caso não consiga dessa forma, você consegue pagar só, porque eles iam pagar passagem e hospedagem, esse pessoal do comitê. Aí ela falou assim, caso não role de abrir essa exceção, que se eu achar que não vai rolar, você conseguiria, tipo, pagar uma passagem pra ir de Brasil pra Portugal, pra fingir que você mora em Portugal, que aí você seria, tipo, português, porque mora em Portugal, um exemplo, né? Teria o vínculo de morar em Portugal. Aí eu falei, não, com certeza, pagaria de boa, ia sair muito mais barato do que aquela paulada toda, né? Com certeza vou. Só que aí ela falou com o pessoal lá e o pessoal gostou da minha página, da minha história e abriram a exceção pra eu sair direto do Brasil. Aí eles me mandaram passagem e hospedagem e fui. Aí eu falei, bom, agora tá muito mais suave. Tipo assim, tem a questão da alimentação e dos ingressos. Mas, tipo assim, em termos de Copa do Mundo, isso vai sair de graça, tipo, pra ficar... E ela ainda me falou assim, você pode ficar até o dia 4 de dezembro, que é quando acaba a fase de grupos, ou se você quiser pode ficar até a final. Até a final. Eu falei, eu quero ficar até a final. Aí, beleza. Aí peguei dinheiro... E você pegou uns jogos bem emocionantes de Portugal lá, né? Muito emocionantes. Como é que foi a performance do Cristiano Ronaldo, né? Conta aí um pouco pra quem não lembra. Como é que foi a Copa pra ele e a sua visão de super fã dessa Copa? Então, eu consegui o ingresso, eu consegui comprar o primeiro ingresso do jogo lá, quando eu tava lá já. Quando eu estava chegando lá, inclusive. O valor, acho que era R$1.300 nesse ingresso. Olha a cacetada. Aí, beleza, eu fui, só que tinha ingresso mais barato. Acho que o mais barato era, tipo, sei lá, 600, 700. Só que eu quis o mais caro pelo fato de ser uma posição melhor. E como eu já tinha economizado muito em passagem e hospedagem, eu falei, pô, eu vou filmar pra minha página e tal, eu quero estar bem posicionado. Aí, beleza, só que eu não sabia onde eu estaria. Aí, quando eu chego no estádio, eu tava, tipo, muito perto do campo e num escanteio ali. Foi até um vídeo legal que eu fiz. Que eu cheguei lá e falei, meu, olha aí onde eu tô. Tipo assim, eu tô bem na frente do escanteio. E eu já tô imaginando, tipo assim, o Cristiano marcar um gol aqui e vir comemorar aqui na minha direção. Comemorando aqui, nossa. Aí eu falei isso, eu fiz um vídeo falando isso. Falei, meu, o Cristiano vai marcar aqui na minha frente, vai vir comemorar aqui. E vocês vão ver isso acontecer. Aí, beleza. Começou o jogo e tal. Ele marcou ele começou atacando pro outro lado, o lado que eu não tava. Aí ele marcou um gol, só que foi anulado. Aí, e eu filmando tudo. Aí eu falei, pessoal, vocês duvidaram do que eu falei, né? Aí foi anulado porque ele vai marcar aqui, desse lado. Aí, beleza. Começou o segundo tempo, teve um pênalti. Aí foi um vídeo que viralizou bem, esse vídeo que eu fiz. Teve o pênalti. Aí eu comecei a falar as coisas que eu achava que aconteceu. Eu falei, Cristiano... porque se ele marcasse, ele ia bater o recorde também de se tornar o primeiro jogador da história a marcar gols em 5 Copas do Mundo diferentes. Aí eu falei, Cristiano, agora é teu momento. Você vai marcar esse gol, você não erra pênalti. Você vai marcar, você vai se tornar o primeiro jogador a bater esse recorde e você vai vir comemorar aqui na minha frente e vai pular, vai fazer aquele sim, o estádio inteiro vai gritar e tal. E também Nossa, muito bom, hein? Não, e também tinha até uma dúvida de como ele ia comemorar, porque recentemente, os últimos 2 gols que ele tinha marcado pelo Manchester, ele comemorou de outra forma, cruzando a mão, assim. Ele tinha mudado a comemoração. Eu falei, não, você vai pular e vai fazer o estádio inteiro gritar e tal. Aí comecei a falar, daí eu falei assim, vai, pega a bola, beija a bola e tal. E ele pegou e beijou. Aí tudo que eu ia falando, ele ia fazendo. Aí ele fez o gol, realmente veio na minha direção, comemorou do jeito que eu falei, bateu o recorde. Eu falei, cara, que loucura. Aí ganhou o jogo.
Aí no jogo seguinte pra frente, a família dele já tinha ido a irmã dele foi primeiro. A Kátia foi pro Catar, e eu tenho um vínculo com ela de amizade e tal. Aí ela me arranjou o ingresso e eu fui com ela. Uhum. Aí eu fui nos jogos seguintes com ela e, assim, experiência incrível também, porque era super bem localizado lá também, muito perto. E teve um jogo que ela até falou assim, pô, meu irmão já sabe onde a gente vai ficar. Então, quando começar o jogo... A Kátia é a irmã que mora no Brasil? É, que mora no Brasil, que mora isso, aqui no Brasil. que mora no Brasil. Aí ela falou assim, meu irmão já sabe onde a gente vai ficar. E quando for tocar o hino, ele vai procurar a gente pra dar um tchau. Uhum. Aí, beleza. Aí começou, tipo, eles entraram em campo e tal. Ele começou a tocar o hino, ele foi procurando a gente, deu um tchau pra gente, achou a gente, deu um tchau. E ela ainda falou assim, ó... Isso eu também não falei em lugar nenhum. Ela falou assim, se ele marcar um gol, ele falou que vai vir aqui comemorar com a gente. E depois do jogo, quando acabar, ele vai tirar a camisa e vai vir aqui me dar. Tipo, ia dar pra ela, né? Mas eu tava do lado dela e ela falou assim, filma tudo que você quiser, faz da forma que você quiser. Eu falei, não, já tá no 4K isso aqui, eu vou postar no Netflix aqui direto. Aí, beleza. Aí ela... Só que aí acabou que Portugal tava jogando, tava 1-1. E ele não jogou aquele jogo todo, acabou saindo, não marcou. Aí acabou que ele não comemorou com a gente, tal, não deu a camisa. Mas foi o terceiro jogo esse, contra a Coreia do Sul. O segundo foi o que ele raspou raspou ou não raspou na bola, né, de cabeça, que deram um gol pro Bruno Fernandes. Portugal se classificou para as oitavas de final. Tinha muita expectativa dessa coisa do gol dele, sim, né? Sim. Que tava até vendo, né, se tocou na bola, não pela tecnologia. Aí depois teve uma outra história maluca também, porque a mãe dele chegou lá. Tipo assim, foi um dia depois lá e a irmã dele falou assim, Lucas, a minha mãe vai vir aqui amanhã, tá, vamos dar uma volta com ela, vai pra algum lugar, tal. Eu falei, vamos. Só que a mãe dela chegou, tipo, de manhãzinha, chegou cansada, né, e tal. Aí falou, hoje eu te aviso se ela estiver disposta até pra gente fazer alguma coisa. Só que aí ela falou assim, minha mãe chegou cansada, tá, acho que a gente vai ficar descansando aqui. Vamos deixar pra fazer uma coisa amanhã. Deu, tá bom, beleza. Só que aí eu falei, bom, vou passear, fazer minhas coisas aqui e tal. Só que eu também tava muito cansado, porque cada hora eu tava, tipo, correndo de um lado pro outro. Eu falei, vou pegar pra descansar também esse dia. Aí ela pegou e me mandou mensagem. Tipo, passou algumas horas, ela me mandou mensagem. Falou assim, Lucas, meu irmão mandou uma mensagem aqui pra gente, porque ele tem um restaurante aqui. E ele falou pra gente ir lá conhecer e tal, se você quiser ser nosso convidado. Quer ir lá? Eu falei, pô, top, vamos pra cima. Vamos conhecer esse restaurante aí. Nossa, muito bom. Aí, tamo indo lá. Olha como foi isso aí. Fui pro jantar. Eu, a mãe do Cristiano, a irmã, o padrasto, o marido da irmã. E chegando lá, a irmã dele falou assim, tem um rapaz que tá vindo do Brasil, que eu tô tentando falar aqui com ele e tal, mas o sinal tá ruim e tal, tu não consegue rotear a internet aí e tal, não sei o que. Aí foi ver quem que era, Rodrigo Faro. Foi jantar com a gente. Aí o Rodrigo Faro com o irmão dele e tal, e a gente lá no restaurante do... Ou seja, olha onde é que o Lucas tava se metendo, né? Olha o rolê. Rolê totalmente aleatório. Rolê aleatório total, né? Aí daqui a pouco, tipo assim, a gente tá sentado Mas, lá. gente, era o que ele tava falando, né? Superou totalmente a sua expectativa totalmente. que até poucos dias antes, sei lá, meses antes, você tava assim... Não vou conseguir ir nessa Copa, não tenho dinheiro. Sim, já tava né? totalmente descartado. Aí quando você tá no restaurante no Catar, comendo bife de ouro. Só faltava comer bife de ouro. O bife de ouro eu não comi. Mas foi um restaurante muito top. Mas comeu bem. Sim, com certeza. E era uma experiência muito louca. Tipo assim, eu olhava pra mesa do lado, tava o Roberto Carlos. Ai, gente. O lateral da seleção. Na mesa do lado tava as esposas dos jogadores da seleção da Espanha. Assim, a vista do restaurante é maravilhosa, incrível. Foram muitas experiências, assim, absurdas. Os estádios que eu conheci 5 estádios dos 8 que tinha. Muita experiência legal, Foi estádio né? com ar-condicionado, fui no deserto, e o ingresso, o deserto também eu fui sem pagar nada, que, tipo, deram as coisas lá. De novo, né? Como você falou, como jogador, talvez você nem pudesse ir num lugar desse, mas como super fã e super autoridade em Cristiano Ronaldo, que é Lucas... Ele conseguiu. E agora o Cristiano Ronaldo tá se encaminhando... Ele tá num novo clube, né? Ele tá... Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita agora. E tá se encaminhando pro fim da carreira dele, né? Mas com certeza esse trabalho que você tem agora... Ele não vai se encerrar com o fim da carreira do Cristiano Ronaldo, né? Porque ele vai continuar sendo uma pessoa em evidência. Porque acho que todo mundo vai ficar meio que olhando... O que ele vai fazer agora? Talvez até cresça o interesse... no que ele vai fazer, não é isso?
Pode ser. É o que eu falo. Eu acabei descobrindo esse trabalho, assim, totalmente por acaso. Eu jamais imaginei que isso que eu faço pudesse ser um trabalho algum dia. Depois que se tornou, depois que Muito legal. eu vivi tudo que vivi e tudo mais, já passou outra coisa na minha cabeça. Tipo assim, eu já não queria mais fazer outra coisa. Falei, meu, eu gostei, eu me encontrei, sabe? Eu falei, meu, a minha felicidade é essa. Todo dia, eu nem falo que eu trabalho, assim, porque é tão legal o que eu faço, sabe? É diversão total. Muito. E ganho mais do que ganharia num outro trabalho que, sabe, passava raiva ainda, tinha que acordar cedo e tudo mais, e, sabe? Então, Não, e fora a energia, né, que você sente. Tipo, você levanta todo dia falando assim, puta, estou fazendo um negócio que eu gosto e que, como você falou, une as pessoas, né? sim. Porque às vezes a gente fala assim, pô, mas pra quê? Sei lá, se conectar justamente com uma pessoa famosa, com uma celebridade. Cara, não é a celebridade, é a união entre as pessoas que se tornam, que formam essa comunidade em torno dela, né? Exatamente. Porque existem mil formas de ver aquilo que eu faço. Você pode falar assim, tem uma página lá que fala do Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo, um dos melhores e tal. Esse é um ponto de vista. Na minha cabeça é muito mais do que isso. Tipo assim, eu tenho um propósito muito grande com isso, que nem eu tava falando antes. Eu não sei se a gente é capaz de transformar esse mundo melhor. Mas eu tenho esse objetivo. Eu não sei, é claro que não vamos salvar o mundo, não é isso, mas se cada um tentasse fazer um pouco disso, sabe? Pô, deixar a marca. Eu não sei se. Não é como é que eu vou dizer isso? Tipo assim, talvez eu não esteja deixando a minha marca de Lucas, mas eu tô pegando a marca de uma pessoa que fez muito e tentando usar essa marca, essa imagem para fazer com que as pessoas façam muito também, sabe? Para que elas se encontrem. Eu encontrei a minha felicidade nisso. Assim, nem sabia que era possível fazer o que eu faço, trabalhar com isso e tal, mas encontrei minha felicidade nisso, que nem eu tava falando antes. Vou dormir a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, trabalho... Mora em Santos, Moro em Santos. pode ir na praia, bater posso ir uma na bola praia, se quiser. Exatamente. Tendo um celular e internet, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Pode trabalhar em qualquer lugar. Tô tranquilo. Então, tipo assim, há uma liberdade e é prazeroso demais, sabe? Você tá num local e as pessoas falam, pô, gosto do que você faz, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa que em outro lugar eu acho que eu não ia ouvir. Assim, fazendo outra coisa. Então, isso é uma coisa que enche muito, sabe? Assim, tipo, você se sente bem, sabe? Uhum. E quando você vê isso, que nem quando eu fui viajar com meu pai, foi uma coisa que eu acho que mudou a cabeça do meu pai e mudou a minha também. Mudou a relação de vocês, Exato, né? exato. Porque de repente talvez muitas pessoas que estejam vendo agora, não sei, pode pensar isso. Tipo assim, pô, quem trabalha com internet, com, sei lá, redes sociais e tal, às vezes fica muito trancado em quarto. Sim. Às vezes os pais, Isolado, familiares, solitário, né? Sim, sim. E às vezes as pessoas ao redor não entendem. Falam assim, pô, essa pessoa só fica aí e tal, não faz nada, não sei o que e tal. Tem uma visão diferente. Tanto é que, pra minha família, pros meus amigos, geral, assim, de fato, valorizar aquilo que eu fazia, demorou muito. Tipo assim, é sempre alguém de fora que vem falar, sabe? Primeiro. Porque, tipo assim, quando ninguém fala... Sim. Tipo assim, quando que nem, eu sempre fiz o que eu fazia desde 20 anos atrás. Só que minha mãe via e falava assim, pô, tá trancado lá, sei lá, vendo vídeo, besta, que não vai mudar nada. Só que aí vem alguém lá da casa do caramba lá e vem falar assim, pô, acompanha o cara e pô, o que ele faz é da hora, é tal. assim mesmo na minha família, tá? Porque às vezes a minha mãe faz a mesma coisa que o seu pai. Nossa, recebi aqui um vídeo tão legal. Olha essa matéria, ou sei lá. Então, mãe, fui eu que fiz. Né? Sempre acontece isso. Mas é impressionante isso, né? Isso é impressionante. Mas depois que o reconhecimento de fora chega e as pessoas começam a falar, a família, os amigos, eles começam a se interessar mais por aquilo e tentar entender de fato o que você tá fazendo. E aí muda todo o sentido do relacionamento, né? Tipo assim, meu pai era muito legal também, porque o fato dele não gostar me ajudou muito também. Sim. Porque eu comecei a atingir melhor as pessoas que não gostavam. Que nem meu pai, eu lembro de, sei lá, tá na casa dele, aí tava vendo um jogo lá, aí ele tava na cozinha, um exemplo. Aí o Cristiano tava na tela, assim, e eu tava bravo, e o Cristiano na imagem tava bravo também. Tipo assim, reclamando. Aí meu pai vinha assim e falava, caraca, ele tá jogando mal? O que tá acontecendo? Tipo... Aí eu falei, não, pai, tipo assim, tá 3-0, olha ali o placar, tá 3-0. Ele marcou os 3. Só que ele tá bravo porque ele acabou de perder o quarto, ele queria marcar o quarto. Aí ele, caraca, tipo, o cara é embaçado mesmo, tipo, ele tem uma ambição sinistra. Eu falei, tá vendo? Só que aí eu comecei a se colocar no lugar do outro, exatamente. Né? Então, o Cristiano, ele realmente abriu minha mente, assim, de várias formas. Tem outro exemplo que eu esqueci de dar. Como eu passei a traduzir as entrevistas dele, tanto em inglês, espanhol e tal, pra passar a entrevista completa pra quem me segue,
como ele fala português, assim, ele é português, ele fala português, quando ele tava falando assim, naturalmente, eu não colocava legenda. Aí teve um dia que eu postei lá uma entrevista dele em português, aí eu recebi uma mensagem, pô, por que você não colocou legenda? Aí eu falei, caraca, mas o que tu não entendeu, né? Eu pensei, né? Não falei, pô, o que tu não entendeu? Ele tá falando em português. Aí eu falei, pô, mas ele tá falando em português. Aí o cara me falou, não, mas eu sou surdo. Eu sou surdo. Eu falei, caralho, tipo assim, eu nunca ia... Eu tô deixando de falar com as pessoas que não escutam, Exato. né? Não, e não é de nem... acessar as pessoas que não escutam. E o problema é que, tipo assim, não que eu não soubesse que existia esse surdo, não é isso, mas, tipo assim, eu nunca ia parar pra pensar nisso. Sabe, se não fosse o Cristiano. Tipo assim, nunca. E eu tive, assim, o Cristiano, ele realmente abriu minha mente e me fez entrar em contato com 1000 pessoas. Já teve muita gente que, sei lá, é cadeirante, me segue e fala assim, pô, Lucas, eu tenho muita dificuldade pra arranjar emprego, ou, sei lá, sabe, eu queria muito aprender a fazer edição de vídeo, de tal coisa. O que você faz hoje? Você tem alguma dica pra me dar? Só que eu já começo a entrar na linguagem deles. Eu falo, meu, vou fingir que eu sou cadeirante. Meu, tipo assim, o que eu faço, tu faz. Assim, eu não preciso estar em pé pra fazer o que eu faço. Se eu quiser ficar trabalhando deitado o dia todo ou sentado numa cadeira, eu fico. Então tu faz também, mano. Tipo assim, não vem se vitimizar. Entendeu? Só que eu começo a falar com ele de uma forma que ele gosta. Sim. Entendeu? Porque eu tô entendendo onde ele quer chegar, o que ele quer. Então eu consigo dialogar com pessoas que talvez se não tivesse esse vínculo, esse Cristiano aí pra gente conversar, talvez eu nunca falasse com essa pessoa, porque eu ia nem saber como conversar com ela, entendeu? Ela não ia saber falar comigo, nem eu com ela. Agora, ele deu uma abertura pra mim, falou assim, pô, eu quero fazer o que você faz, é possível? Eu falei, pô, totalmente, ó, vou fingir que eu sou cadeirante. Deixa eu passar o dia todo sentado pra ver se eu consigo, então tu consegue, entendeu? Então você acaba abrindo sua mente pra fazer 1000 coisas. 1000 coisas. Não, é surreal. E trazendo um sentido pra sua vida. Total. Por meio de uma outra pessoa que te inspira, né? Total. Essas histórias do Lucas são muito legais. E eu sei que tem algumas no seu YouTube, né? Sim, sim. Então, sigam o Lucas Mendes de Carvalho nas redes sociais. Ele também ele tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde mais? Só esses agora. Só esses. Instagram, Facebook, mas YouTube. Tá bom, né? Ele é uma das únicas pessoas, uma das poucas pessoas seguidas pelo Cristiano Ronaldo nas redes sociais. E tem acessos a conteúdos exclusivos, não só sobre o Cristiano jogando, mas sobre o cara que ele é, a pessoa que ele é. Mas eu acho que é muito interessante também acompanhar o conteúdo para entender como utilizar essa estratégia para transformar algo que você ama em uma fonte de renda ou num sentido para sua vida até profissional, né? Queria agradecer ao Lucas por trazer um monte de histórias muito legais, divertidas, que para mim geraram muita satisfação em ouvir de você como que foi a sua jornada. Parabéns por ter construído tudo isso e uma trajetória muito legal nas redes sociais. Queria também agradecer a equipe técnica do JuicyCast, Gustavo Nascimento, pessoal do Juicy Hub. Obrigada por receber a gente aqui semanalmente no JuicyCast e diariamente no Juicy Voices. Se você ainda não assina, clica lá para receber as notificações, porque tem matérias, conteúdos diários para você em formato de pílulas bem rapidinhas para você ouvir no seu dia a dia. Obrigada também ao Litoral Plaza Shopping, que viabiliza os nossos conteúdos e nos ajuda a encontrar essas histórias e contá-las aqui nos canais do Juicy Santos, seja no Instagram, no YouTube ou em todos os nossos canais de mídia. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço pelo convite, por poder compartilhar minha história aqui com vocês. E é isso, espero que o pessoal goste também. E muito obrigado. Sigam o Lucas nas redes sociais. Obrigada, gente, e até o próximo JuicyCast. Valeu.